Paz, povo de Deus. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Mateus. Matthieu chapitre 6, verset 6. Mateus capítulo 6, versículo 6. Après, on lira 1 Corinthiens chapitre 15. Depois vamos ler 1 Coríntios capítulo 15. Et à la fin, ça sera Apocalypse chapitre 3. E no fim será Apocalipse capítulo 3. Matthieu chapitre 6, Mateus capítulo 6, verset 6. versículo 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51 52. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Alors, Apocalypse chapitre 3, verset 10. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Nous pouvons incliner nos têtes pour la prière. Hein? Podemos inclinar a cabeça para a oração. Dieu bien-aimé, Dieu tout-puissant, Deus bem amado, Deus todo-poderoso, source de toute bonté, de toute grâce, fonte de toda bondade e graça, auteur de la vie éternelle o autor da vida eterna et donateur de toute excellence. e doador de todo dom Nous excelente. te disons merci ce matin pour ta bienveillance envers nous. Te dizemos obrigado nesta manhã pela sua bem-aventurança em Merci nós. pour la vie en Jésus-Christ. Obrigado pela vida em Jesus Cristo. Merci pour le sang du calvaire, Père. Obrigado pelo sangue do Calvário, Pai. Merci pour Malachie 4, Luc 17, 30, Apocalypse 10 dans notre génération. Obrigado pelo Lucas 17:30, Apocalipse 10 da nossa geração. Merci pour la révélation du Fils de l'homme. Obrigado pela revelação do Filho do Homem. Nous sommes venus dans cet endroit puisque nous avons des besoins pressants dans nos âmes. Viemos neste lugar porque nós temos necessidades preciosas em nossas almas. Nous sommes venus dans cet endroit puisque nous avons compris que nous vivons des moments très difficiles Viemos neste lugar porque compreendemos que vivemos num momento difícil et que la solution ne peut se trouver que dans ta parole. e a solução somente se encontra na Tua Palavra. De nous pardonner nos péchés, nos manquements, Seigneur. Venha perdoar nossos pecados, nossas falhas, Senhor. Dispose nos âmes, nos cœurs et tout notre être, Père Céleste. Dispõe nossas almas, nossos corações e todo o nosso Et ser. qu'à la fin de ces services, E que no fim deste serviço, nous soyons en mesure de réclamer nos droits, Père Céleste. que estejamos na medida de reclamar nossos direitos. Et que nous puissions vivre au-dessus de tout ce qui est naturel. Podemos viver por cima de tudo aquilo que é natural. Bénis ces portions de l'écriture que nous venons de lire, Seigneur. Abençoe esta pequena escritura que acabamos de ler, Senhor. Tu sais que nous ne saurons pas l'interpréter, Seigneur. Você sabe que nós não sabemos interpretar. Même s'il y a l'interprétation prophétique dans notre génération, Mesmo se há uma interpretação profética na nossa geração, mais nous ne saurons pas le placer, au Dieu, dans son contexte approprié. mas nós não vamos saber colocar no seu contexto apropriado. Nous avons besoin de toi, Dieu Tout-Puissant. Nós precisamos de Ti, Deus Tu avais Todo-Poderoso. promis dans ta parole que là où deux ou trois seraient réunis en ton nom, tu seras là, Seigneur. Prometeste na Tua palavra, onde 2 ou 3 de Teu nome, Tu lá estarás. Et ton nom, c'est le message du temps de la fin, E o Teu Seigneur. nome é a mensagem do tempo do fim. L'ange avait dit à William Branham O anjo tinha dito a William que Branham partout ce message sera prêché dans sa pureté. que todo sítio a mensagem será pregada na Il pureza. sera là, Seigneur. E Ele estará lá, Senhor. C'est que nous te demandons, Seigneur, Que nós te pedimos, de Senhor, nous aider à répéter les prophètes. de nos ajudar a repetir o profeta. Pour le reste, O resto, souviens-toi de l'alliance inconditionnelle. lembra-te da aliança incondicional. Descends et honore la foi de tes enfants. Desça e honra a fé dos teus filhos. Nous te demandons dans le nom de Jésus-Christ. Nós te pedimos o nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Amen. Nous pouvons nous mettre aí. Podemos sentar.
Que Dieu vous bénisse. Que Deus abençoe. Amen. Je crois que nous sommes dans la joie. Creio que estamos alegres, Comme l'a dit David. como tinha dito Davi, Et je suis dans la joie qu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. que alegro-me quando me disse vamos na casa do Senhor. Il faut vraiment dire qu'on écoute la parole de Dieu avec joie. Irmão Branham me disse que escuta-se a palavra de Deus com alegria. S'il n'y a pas cette attitude-là, Se não houver esta atitude, rien ne pourra se faire dans votre vie. nada vai se fazer na vossa vida. Nos bien-aimés qui sont ici pour la première fois, Nossos bem-amados estão aqui pela primeira vez. nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Vos saudamos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Sentez-vous à l'aise. Estejam mesmo à vontade. Et nous ne sommes pas des branhamistes, non. Que nós não somos branhamistas, não. Nous n'adorons pas William Branham. Não adoramos William Branham. Et par la grâce de Dieu, nous ne l'adorons jamais. E pela graça de Deus nunca vamos o adorar. Nous adorons le Seigneur Jésus-Christ. Nós adoramos o Senhor Jesus Cristo. Celui qui est notre Dieu et notre Sauveur. Ele é que é o nosso Deus e Salvador. Celui qui a envoyé Branham dans ce temps de la fin Ele é que enviou Branham neste tempo do fim pour nous ramener dans la doctrine de la Bible. para nos levar de volta à doutrina da Bíblia. D'après Malachie 4 et d'après Apocalypse 10, 7. Segundo Malaquias 4, segundo Apocalipse 10, 7. Et Dieu a confirmé les messages que Branham nous a apportés. E Deus confirmou a mensagem que Branham nos trouxe. Pour nous dire que ce n'est pas le message de William Branham, Para dizer que não é a mensagem do William Branham, mais c'est le message du Seigneur Jésus-Christ. mas é a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Voilà pourquoi vous voyez ces signes surnaturels. Eis porque estão a ver esses sinais Pour naturais assurer que ce que nous allons écouter ce matin, ce n'est pas la parole d'un homme, para vos dar a certeza que o que vão vir nesta manhã não é a palavra de um homem, mais c'est la pensée fraîche de Dieu pour notre génération. mas é o pensamento fresco de Deus para a nossa geração. Donc, que Dieu vous bénisse. Oui. Que Deus abençoe. Nous remercions chaque frère, chaque sœur de cette église ici Agradecemos cada irmão e irmã desta pour igreja votre soutien, pelo vosso sustento, pour vos prières pelas vossas orações et pour le sacrifice consenti par-ci par-là d'une manière ou d'une autre. Oui. e o sacrifício que vocês fizeram ali acolá de uma maneira ou outra. Je voulais aussi remercier Frère Félix pour son cadeau de Noël. C'est ce qu'il nous avait donné le dimanche. Là, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, Frère Félix. Também queria agradecer ao irmão Felipe pelo seu presente do Natal que ele me deu domingo passado. Obrigado. Que Deus Et abençoe. Maman Willy Nzinga, que Dieu te bénisse beaucoup. E mamãe Willy Zinga também, que Deus te abençoe muito. Et Maman Dani Kanko, que Dieu te bénisse aussi. Mamãe Dani Kango também, que Deus te abençoe. Et la quatrième personne, c'était ma fille Sharon. E a quarta pessoa é minha filha Sharon. Que Dieu te bénisse, Sharon. Que Deus te abençoe, Sharon. Je crois que tu m'écoutes par la voix des ondes. Oui. Je crois que tu m'écoutes par la voix des ondes. E eu creio que você me escuta através das ondas. Et que, notre programme, c'est de Dieu voulant, jeudi, vendredi, on aura réunion de prière, oui. Nosso programa, se Deus quiser, na quarta, quinta e sexta haverá reunião de oração. Donc, jeudi, vendredi, à partir de 14h30, 14h30, on aura réunion de prière ici. Desculpa, na quinta e sexta, a partir de 14h30, haverá reunião de oração. Vous savez, nous avons que 2 heures de temps, 2 heures de temps, c'est très difficile. Você sabe que só temos 2 horas de tempo, 10 horas de tempo é mesmo muito Mais difícil. soyons reconnaissants avec cela, oui. Mas sejam gratos por isso. Et saisissons cette opportunité-là, oui. E aproveitar destas oportunidades. Amen, oui. Amém. Ok, nous étions en train de voir la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Nós estávamos a ver da deidade suprema de Jesus Cristo. Et le début, c'était les Éphésiens 4:11. E no princípio vimos sobre Efésios 4:11. Dieu a placé tel comme tel dans son église universelle. Deus colocou tal como tal na sua igreja universal. Et Branham dit que pour amener l'église à la perfection, Irmão Branham disse que para levar a igreja à il perfeição fallait un messager comme Moïse, era preciso um mensageiro como Moisés. c'est-à-dire un prophète comme Moïse. Quer dizer, um profeta como Moisés. Et dans ce temps de la fin, E neste tempo do fim, Dieu a accompli Malachie 4, Luc 17:30. Deus cumpriu Malaquias 4, Lucas C'est 17:30. lui le messager de ce temps de la fin, oui. E também o mensageiro desse tempo do fim. Alors, le ministère de William Branham, pour le comprendre, Agora, o ministério de William Branham, para entender, il fallait d'abord comprendre l'homme Jésus-Christ. era preciso entender primeiro o homem Jesus Cristo. Puisque le ministère de William Branham, c'est la réplique du ministère du Seigneur Jésus-Christ. Porque o ministério de William Branham é a repetição do ministério de Jesus Cristo. C'est ça le terme que Frère Branham a utilisé. Este é o termo que o irmão Branham usou. La réplique du ministère du Seigneur Jésus-Christ. A repetição do ministério do Senhor Jesus Cristo. Ah, la réplique, comment on dirait en lingala? Ça, vous avez lingala bien, hein? Será que tem pessoa que conhece bem Lingala aqui? En portugais, c'est comment? La réplique du ministère du Seigneur Jésus-Christ. A repetição do ministério do Senhor Jesus Cristo. Ah, merci beaucoup.
Et dans le message des âmes en prison, il dit E na mensagem às almas em prisão ele diz que Jésus-Christ devait se réincarner dans ces temps de la fin. que Jesus Cristo podia se reencarnar neste tempo do fim. Donc, n'ayez pas peur de ce mot, la Portanto, réincarnation. não tenha medo desta palavra. C'est-à-dire qu'on devait encore voir Jésus-Christ dans la chair humaine dans ces temps de la fin. Que podia se ver na Jesus Cristo numa carne humana neste tempo do fim. Donc, pour bien comprendre le ministère de Frère Branham, Portanto, para bem entender o ministério do irmão Branham, il fallait comprendre cet homme de Jésus-Christ. era preciso entender este homem de Jesus Cristo. Il y a beaucoup de gens qui croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Há muita gente que crê que Jesus Cristo é filho de Deus. C'est très bien. É muito bom. Ils croient cela, tout ça. Também creio nisso. Je ne sais pas si on comprend, je ne sais pas. Eu não sei se eu entendo, não sei. Il y a des gens aussi qui croient que Jésus-Christ est Dieu. E também há pessoas que creem que Jesus Cristo é Deus. Même nous, dans le message, Mesmo nós, na mensagem, on disait qu'on croyait aussi en cela, e nós também dizemos nisto, que Jésus-Christ est Dieu. que Jesus Cristo é Deus. Mais vous verrez ces mêmes personnes là commencer à adorer William Branham. E você vê que a mesma pessoa começa a adorar William Branham. Je crois que Jésus-Christ est Dieu. Eu creio que Jesus Cristo é Deus. Et il était aussi un homme. Que ele também era um homem. Vous croyez que Jésus était un homme? Vocês creem que Un homme, il naît. um homem Il a nascido, son père, il a sa mère. sua mãe. Et puis un homme, il meurt. E também um homem que morre. Un homme, il a sa généalogie. Homem tem a sua genealogia. Amen. Amém. Un homme, il grandit Homem cresce et puis il meurt. e depois morre. C'est ça un homme. Este é um homem. Alors Jésus était 100% homme. Agora Jesus era 100% homem. Amen. Amém. 100% homme. 100% homem. Il était aussi 100% Dieu. Ele também era 100% Deus. C'est ça, Jésus-Christ. Esse é Jesus Cristo. Il était tenté en toutes choses comme vous et moi. Ele foi tentado em todas as coisas como tu e eu. Tenté en toutes choses. Tentado em todas as coisas. Même la tentation sexuelle. Mesmo até a tentação sexual. Cet homme de Jésus-Christ. Este homem é Jesus Cristo. Ah, Jésus est Dieu. Ici, c'est comme s'il n'y a vraiment pas de problème, oui. Jesus é Deus aqui, é como se não houvesse problema. Puisque le Seigneur Dieu, Frère Branham dit que c'est la colonne de feu. Porque o Senhor Deus Mambana me disse que é a coluna de fogo. Il était esprit, il remplissait l'univers comme le vent remplit l'espace. Aujourd'hui, Ele era espírito, ele encheu o universo como o vento enche o universo après, hoje. il s'est condensé dans le Logos. E depois ele se condensou no Logos. C'est ce que Frère Branham dit. É o que Mambana me disse. Le Logos, c'est ça la colonne de feu. O Logos é a coluna de fogo. Cette lumière-là émeraude sur la tête de Branham, c'est ça le Logos. Esta luz emerode sobre a cabeça de Mambana é este o Logos. C'est ça l'attribut de la plénitude de Dieu. Estes são atributos da plenitude de Deus. Amen. Amém. Quelque part, la Bible l'appelle le manteau de Dieu. Alguns citam a Bíblia chama manto de Deus. Amen. Amém. Billy Paul, Billy Paul, il dit que quand ils étaient dans un hôtel quelque part avec son père, ele disse que quando estava no hotel algum sítio com seu pai, quand son père lui a dit que Billy, tu as toujours écouté papa te parler de l'ange du Seigneur. o seu pai lhe disse: Billy, você sempre ouviu o pai falar do anjo do Senhor? Il est dans cet édifice ici. Ele está aqui neste edifício. Je veux placer l'oreiller sur ta tête Eu vou colocar a almofada sobre a sua et cabeça t'amener quelque part. Tu verras du côté du lavabo, e te levar num sítio no banheiro. tu verras cet ange-là. Você vai ver esse anjo. Et c'était un petit enfant. E era pequeno, Abraham uma l'a criança. réveillé, il a couvert son visage d'un oreiller. E irmã Barami lhe meteu a almofada na cara. Il l'a amené jusque là où il devait l'amener. Ele levou até onde ele podia o levar. Et Billy dit que quand son papa avait retiré l'oreiller, E Bill disse que quando seu pai tirou a almofada, il a vu un homme qui était devant. ele viu homem que estava diante dele, Avec des cheveux jusqu'aux épaules ici. com cabelos até ao seu ombro, Vêtu d'une longue robe. Tout ça. vestido de vestido Il comprido. était là calme, il croisait ses bras. Ele estava aí calmo, cruzou seus Mais braços. lui, il fixait toujours Frère Branham. Mas ele olhava sempre para o irmão Branham. Il dit que je l'ai regardé, j'ai serré très fort le corps de mon père. Ele disse que eu olhei e depois me atirei rápido no corpo do meu pai. Mais il était là, debout, et me regardait. Mas ele estava aí de pé e estava a olhar. Amen. Amém. Cet homme-là Aquele homem n'a pas cette taille ici, non. não tem essa altura, não. Lui, il a une taille moyenne, Ele tem uma altura média, un peu frêle comme ça. pouquinho assim, pequeno. Ah. Mais cet homme-là, il est élancé. Mas esse homem, ele cresce. À peu près l'apparence de quelqu'un qui a 90 kilos là. Aproximadamente a aparência de alguém que tem 80 quilos. Ah. Son teint, le teint de sa peau, A cor da sua pele c'est comme ceux des Juifs ou des Espagnols comme ça. é como dos judeus ou dos espanhóis. Sans barbe, il regarde comme ça.
E a sua barba ele estava a olhar, Il fixait Frère Branham. fixando o irmão Branham. Après Billy dit, Depois Billy disse: je vis un tourbillon de feu eu vi turbilhão de fogo commencer à circuler dans ses pieds. e começou a rodar nos seus pés. Et le pied pénétrait ce feu-là. E os seus pés entravam naquele Et fogo. puis ce tourbillon montait jusqu'à sa ceinture. E depois o turbilhão subia até a sua Donc le reste de cintura. son corps disparaissait dans ce feu-là. Portanto, o resto do seu corpo Et desaparecia. puis ça a couvert tout son être. E depois cobriu todo o seu ser. A commis l'iconzi na moto. E se tornou a coluna de fogo. Vous voyez ce qu'on appelle la colonne de feu? Portanto, não vê o que se chama coluna de C'est fogo. l'attribut de la plénitude de Dieu. É atributo da plenitude de Nous ne Deus. sommes pas des gens de bima Nós não somos pessoas de qui bima, ont não. toutes sortes de lumières. Que tem todo tipo Ou de les gens luz. d'un PVA longo, Ou non. pessoas de pivelongo, não. Dieu, il n'est pas un metteur en scène. Deus não é uma pessoa de espetáculo, Il ne não. fera jamais quelque chose pour ta gloire. Não fará alguma coisa para sua glória, Et não. Branham dit que la colonne de feu apparaît rarement. O irmão Branham disse que a coluna de fogo aparecia Il raramente. vient souvent. Ele vinha seguido. Souvent. Seguido. Ou dans la plupart des cas, Ou na maioria dos pour casos, confirmer le prophète. e para confirmar o profeta. Ils étaient là, ils fixaient Frère Branham. Ele estava aí olhando para o irmão Branham. Et il était entré dans ce feu-là. E depois ele entrou neste fogo. Et il était sorti par la fenêtre. E depois saiu pela janela. Amen. Amém. C'est ce corps-là que Jésus appelait mon Père. Este corpo que Jesus chamava o meu pai. Sa forme originale. A sua forma original. C'est ça Dieu. Este é Deus. Branham dit que quand la Bible dit le Seigneur Dieu, O irmão Branham disse que quando a Bíblia diz o en Senhor réalité, Deus, ce n'est pas ce corps ou cet homme ici, na realidade não é este corpo, este c'est homem, cette lumière-là. mas é aquela luz. Amen. Amém. C'est ça la forme originelle du commencement de Dieu. Esta é a forma original ou do princípio de Deus. Amen. Amém. Maintenant, dans Apocalypse chapitre 5, Agora no Apocalipse, o capítulo 5, Jean a vu cet homme-là sur le trône d'ivoire, este homem sobre o trono de véu, entouré de 4 êtres vivants rodeado de 4 seres vivos et entouré encore de 24 anciens. e rodeado também com 24 anciãos. La voix de l'ange puissant se fait entendre, O anjo poderoso se fez ouvir. qui est dit de prendre les livres et d'en rompre le sceau. Quem diz de tomar o livro e assim Il dit que dizer. j'ai cherché là dans la 7e dimension, il n'y avait personne. Ele disse: eu procurei lá na sétima dimensão, não havia Puisque pessoa. l'appel de l'ange Porque o pé do anjo cherchait le parent rédempteur, un homme. procurava o parente redentor, um homem. C'est-à-dire un homme qui serait semblable à l'homme. O homem que será semelhante ao Mais homem, lui, il serait parfait. mas ele será perfeito. Amen. Amém. Et il n'y avait personne. E não havia pessoa. Comme il n'y avait personne, Como não havia celui pessoa, qui habite sur le trône, aquele que habita sobre celui o qui trono, habite là, la lumière là, immortelle, aquele que habita nessa luz mortal, s'est transformé lui-même. ele se transformou ele próprio. Il est devenu un être humain. Ele se tornou ser humano. Il a engendré ce corps ici. E ele gerou este corpo. Bonhomme dit, il a engendré comment? O irmão Branham disse como é que ele En gerou. créant le sperme et l'ovule dans Marie. Criando esperma e óvulo na Maria. Amen. C'est ça, Jésus-Christ, homme. Este é Jesus Cristo, o homem. Ah, il est vraiment semblable à vous et moi. Ele realmente é semelhante a tu e eu. Il marchait, dit, ah, je suis fatigué, qu'on se repose un peu. Ele andava, estou cansado, quero descansar pouco. Un moment, il parlait, dit, j'ai mal à la tête, qu'on se repose. Um momento ele falava, eu estou me sentindo mal na cabeça, vou me repousar. C'était un homme, Era um homem, 100% homme. 100% homem. L'homme naît, il grandit, il meurt. Homem nasce, cresce e morre. Et Branham dit qu'ici, c'était un mortel. O irmão Branham disse que aqui ele era Mais la imortal. grande différence entre vous et moi Mas a grande diferença entre tu e eu et lui, e ele c'est que lui, c'est la création originelle de Dieu. é que ele é a criação original de Deus. A única pessoa, A única pessoa tanto na mokili, que quando veio na il terra, pouvait vivre 1000 ans sans mourir. ele podia viver 1000 anos sem morrer. Puisqu'il n'a jamais mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Porque nunca comeu a árvore do conhecimento do bem e o mal. D'où la mort n'avait pas de droit sur ce corps-là. Ou a morte não tinha direito sobre o seu corpo. Mais nous nous promenons avec la mort. Mas nós promenamos Nous com a marchons morte. avec la mort. Nós andamos com a morte. C'est Frère Branham dit à part Adam, E o irmão Branham disse que além do Adão, tout homme qui vient sur la terre, todo homem que vem na terra,
il a un corps mourant qui ne peut pas accomplir 1000 ans. Ele tem corpo mortal que não pode cumprir 1000 anos. Il s'est formé par la relation sexuelle. Porque é formado numa relação sexual. Et les relations sexuelles, c'est un péché autorisé. E a relação sexual é pecado autorizado. C'est ça nos mariages que nous bénissons ici. Este é o casamento que nós abençoamos aqui. En tant que serviteur de Dieu, Sendo servo de Deus, je vous déclare mari et femme au nom de Jésus-Christ. eu vos declaro marido e mulher no nome de Une Jesus Cristo. volonté secondaire. Uma vontade secundária. Ça ne peut pas accomplir 1000 ans. Porque não pode se cumprir 1000 anos. Oh, je crois que c'est très clair. Eu creio que está muito claro. Nabana Bakobote ne peut pas accomplir 1000 ans. Até os filhos que eles vão nascer não podem cumprir 1000 anos. Si Jésus tarde, Porque Jesus, ça sera brûlé, ça va se retrouver dans 14 ou dans Benfica, ainsi de suite. porque ele será quebrado e se encontrar no 14 no Benfica, assim seguida. C'est un corps qui n'est pas formé dans la volonté parfaite de Dieu. Porque é corpo que não é formado na vontade perfeita de Deus. Je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Eu vim, ó Deus, para fazer a sua vontade. Dans le rouleau, il s'agit de moi. No rolo, isso trata-se de mim. L'unique corps O único corpo formé dans la volonté parfaite de Dieu. formado na vontade perfeita de Voilà Deus. pourquoi il est le Fils unique de Dieu. Eis porque ele é o Filho único de Deus. L'unique est le Fils engendré de Dieu. O único Filho gerado por Deus. Gérard, c'est ça le véritable terme en portugais. Amen. Amém. Voilà pourquoi nous adorons ces corps-là. Eis porque nós adoramos este corpo. Nous nous inclinons devant ces corps. Nós nos inclinamos diante deste Les corpo. anges s'inclinent devant ces corps. Os anjos se inclinam diante deste corpo. Et ça, comment on appellerait cela? C'est-à-dire qu'on ne peut pas franchir ces limites ici. Quer dizer que não pode ultrapassar este limite. A toi, comme une connaissance que le William Branham, ne blaguez pas avec ces corps. Mesmo se tiver conhecimento mais que o William Branham, não brinca com este Papa corpo. me dit, Irmão Branham me diz, tu étais un pécheur. você era pecador. C'est au travers du sang de ces corps Foi através do sangue que deste tu as corpo laissé la boisson. que Deus deixou C'est isso au no travers du meio. sang de ces corps ici Foi através do que sangue tu as deste laissé la corpo cigarette. que você deixou Dans cigarro. ma justification, il n'y avait encore rien. Porque na justificação ainda não tinha nada. Mais la sanctification, Mas a c'est le santificação sang de ces corps é o sangue deste qui te corpo sanctifie. que te santifica. Si tu commences à parler en mal de ces corps ici, Se você começar a falar mal deste oh, comme corpo, boudin, et Paula, ainsi de suite, ou se tornou mortandela, tu apodreceu, iras se en seguir, enfer. tu irás no inferno. On a vu des gens, des branhamistes, mourir à la chair. Viu-se pessoas branamistas morrendo no púlpito Et aller directement en enfer. e foi diretamente no inferno. C'est un péché impardonnable. Porque é pecado imperdoável Blaguer avec ce corps ici. brincar com este corpo. Et Paula déjà, Isso já apodreceu, Zambati Kango déjà. Deus já deixou. Ce sont des blasphèmes. São blasfêmias Et c'est impardonnable. e é imperdoável. Zambazabi Defa Defa, Deus é uma pessoa que empresta. il avait emprunté le corps de Moïse, Ele emprestou o corpo de Moisés, Élie, ainsi de suite, de Elias assim seguida, de Jésus. de Jesus. Jésus, avant son baptême, c'était un pécheur. Jesus, antes do seu batismo, era pecador. Hein? Vous voyez, il s'est repenti devant Jean-Baptiste. Você está vendo, ele se arrependeu diante de João Batista. Deixa-me abraçar um sorcier. Deixa-me abraçar bruxo. Mais Moutondengo n'a jamais. Mas esse tipo de pessoa nunca. Amém. So bom mamili mo bato. Você está a matar a alma das pessoas. Yesu soka lambo yamboli masumu na ye. Jesus se via o seu sommes pecado. perdus. Mas nós somos Qui perdidos. est digne de prendre les livres et de rompre le sceau? Quem é digno de tomar o livro e desatar os selos? Papa. Attends, même Bible, tu ne sais pas. Même un catholique ne peut pas dire de pareil bariverne. Mesmo católico não pode dizer essas coisas. Il n'y avait personne. Não via pessoas. Abraham dit que Nzamba tamboli a tourné a bike na usa ndenge nini bana nga ba baby. Irmão Bam disse que Deus andou, rodeou, procurou e disse: vou fazer como os filhos estão perdidos. La solution c'était la naissance virginale. Ele disse que a solução foi o nascimento virginal. Lui, la colonne de feu. Ele, a coluna de fogo. Il est devenu tellement infiniment petit. Ele tornou infinitamente Il pequeno. est entré dans l'utérus d'une vierge. Ele entrou no uterista de uma virgem. C'est ça notre salut. Esta é a nossa salvação. Voilà pourquoi nous adorons cet homme-là de Jésus. Eis porque nós adoramos este homem de Jesus. Jésus-Christ, homme. Jesus Cristo, homem. Cet homme qui était né. Esse homem que foi nascido. Étant bébé, les mages sont à Paris.
Enquanto bebeu e magos Dit que desapareceram. ce bébé ici, c'est la divinité au service de la mort. Eles disseram que esse bebê é a deidade do serviço da morte. Les anges étaient descendus. Os anjos desceram. Aujourd'hui, il est né le Christ. Eles disseram que hoje nasceu Cristo. S'il était né seulement Jésus, Se ele nasceu somente et devenu Jesus le Christ, nous serions e perdus. se tornar Cristo, nós seríamos perdidos. Aujourd'hui, il est né le Christ. Qu'est-ce Hoje que c'est? ele nasceu Cristo, quer dizer, a pessoa tem tido três partes: Âme, a alma, esprit o espírito et corps. e o corpo. Âme, Abraham dit c'est la colonne de feu. A sua alma, mamãe me disse que foi a coluna de fogo. Voilà, il était né le Christ. Por isso é que ele nasceu Cristo. L'esprit naïe, c'est l'esprit de Dieu. O seu espírito é o espírito de Deus. Son corps, c'est la parole originelle. O seu corpo é a palavra original. Donc, nous adorons les cheveux de Jésus, Por isso é que nós adoramos o cabelo la de Jesus, salive de Jésus, a saliva de Jesus, les ongles de Jésus. as pernas de Jesus. Abraham dit après son ascension, A mamãe me disse depois da sua et la subida, malata qui était imbibée de sang, a sua roupa que tinha les estava coberta de anges sangue. s'inclinent devant cette lambala teintée de son sang. Os anjos se inclinam diante deste vestido cheio de sangue. Oh, c'est très clair. Aquilo está muito claro. Amen. Amém. Jésus-Christ réincarné, la réplique du ministère de Jésus, ainsi de suite. Ça a une explication. Jesus Cristo reencarnado, essa repetição na história de Jesus Cristo, e não é uma explicação, não. Ça veut dire, Quer dizer, cet homme ici de Jésus, este homem, Jesus, avant lui, il y avait des prophètes antes dele havia profetas, nés du péché, nascidos do pecado, mais venant avec une portion de Dieu. mas vindo com uma porção de Deus. C'est ça la grande différence entre lui et les prophètes de l'Ancien Testament. Esta é a grande diferença entre ele e o profeta do Antigo Testamento. Un mortel O imortal avec une portion de Dieu. com uma porção de Deus. Puisque Dieu, il est cet esprit, vous savez. Porque Deus, ele é sete espíritos, vocês sabem. Alors chaque prophète venait avec une portion, une portion. Agora, cada profeta vinha com uma porção, uma porção. Lui, d'abord, son corps, l'emballage là, Ele, primeiro, o seu corpo, a embalagem, c'était la parole de Dieu. era a palavra de Deus. Le vase là de Jérémie. Este vaso de Jeremias. Maintenant, à l'intérieur, lui, c'était les sept esprits de Dieu. Agora, no interior dele, eram os sete espíritos de Deus. Amen. Amém. Maintenant, le but de Dieu, depuis la fondation du monde, Agora, o objetivo de Deus desde a fundação do ce n'est mundo pas de garder ces sept esprits pour lui-même. Non, non, non. não era de guardar esse espírito para ele próprio, não. Puisque Dieu avait besoin de la communion. Porque Deus precisava de uma comunhão. C'est-à-dire communiquer avec des êtres semblables à lui. Quer dizer, comunicar-se com seres semelhantes a ele. Ça veut dire, hein? Quer dizer, Nzambe abotaka ba chrétienté. Deus não nasce cristãos. Puisque d'après la loi de la reproduction, Porque segundo a lei da chaque reprodução, semence devait se reproduire selon son espèce. cada semente podia se reproduzir segundo a sua espécie. Alors Nzambe azana posa ya banzambe comme lui. Agora, Deus precisa de Deus como ele. Un Dieu, il crée, Deus que il cria, domine. que domina. Amen. Amém. Alors, le plan de la rédemption de Dieu Agora, o plano da redenção de se Deus, résume en trois phases comme ça. isso se resume em três fases. La première partie, A primeira parte c'était de devenir un homme comme ça. é de se tornar o homem assim, Un être double, ser duplo, 100% de Dieu, 100% Deus 100% homme. e 100% homem. Amen. Amém. Ça, c'est un canal. Este é um canal, C'est-à-dire, au travers du sang de cet homme ici, quer dizer que através do sangue deste homem, au que tu crées notre tableau. isto até é o quadro. William Branham le comprenait très bien. William Branham compreendia Lui muito qui bem. était rempli du Saint-Esprit, Ele que era enchido do Espírito lui qui Santo, voyait l'ange. ele que via o Et si anjo. je voulais prier, je prenais cette photo ici, Ele moi, Branham. disse: se eu queria orar, eu tomava essa foto. Je irmão Branham. m'agenouillais devant cette photo. Eu me ajoelho diante desta foto. Único ser humano, O único ser humano on Nzamba permettra de l'adorer. que Deus permitiu ser adorado. Quand il était monté, Quando ele subiu, là au ciel, lá no céu, on crie toujours Saint, c'est l'éternel des armées. gritavam sempre: Santo, Saint, Santo, c'est Senhor dos l'éternel Exércitos. des armées. Santo, Santo, Senhor Saint, dos c'est Exércitos. l'éternel des armées. Santo, Santo, Senhor dos Vous Exércitos. écoutez une voix crier. Ele escutou uma voz Portails gritando: éternels, portas eternas, élevez vos linteaux. abre as portas. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que o Rei da Glória faça sua entrada. Une pessoa qui manda, roi de gloire, wabi. Ele disse: nós aqui Fungola! temos uma pessoa que manda. Qual é o Rei da Glória? Vous voyez, Abre. les anges ils ont ici une connaissance limitée de Dieu. Quer dizer, os anjos também tinham conhecimento limitado de Deus. Fungola! Abram. Ange tanga fungola, bamoni, c'est jeune homme ici. O anjo, quando abriu, viram este homem.
taille moyenne. uma altura média, ou corpo pequeno. Mais il entrait fièrement. Mas ele entrava com uma Comme vaidade, un héros qui tumba longi. como herói que se foi Les no sangs et batalhão. les cicatrices. O sangue cicatriz. Adam, Abraham, derrière Adão, lui, en train de Abraão, chanter. todos atrás deles cantando. A télémis devant le trône d'ivoire. Ele ficou diante do trono. Moto yobili pour la monarchie. A pessoa que o Billy Paulo viu Pour la première fois. pela primeira vez, Ko passo la banerte. Nzoto wana bili pour la monarchie. não quebra o cérebro. O corpo que o Billy Paulo viu Et télémis. ficou aí de pé Qui était nassé. e desceu S'incliner devant ce jeune homme e se ici. inclinou diante deste jovem homem. Monte ici. Eu disse: sobe aqui. Oui, mon ami dit, je crois en un seul Dieu. Sim, mas me disse que eu creio num Pas só comme mon Deus. doigt ici. Não como um dedo Mais assim. il a plusieurs masques. Mas ele tem muitas máscaras. La représentation hébraïque de Dieu, c'est un triangle. A representação hebraica de Deus é um triângulo. Père, Pai, sur le trône d'ivoire. sobre o trono. Le deuxième trône de Dieu, c'est ça. O segundo trono de Deus é este. Maintenant, comment acquérir au terceiro trône? Agora, como é criar um terceiro trono? C'est au travers du sang de ce jeune homme ici. É através do sangue deste homem. Dieu préparait un homme ou Deus, des hommes. Deus preparava homens. Voilà pourquoi pendant les âges, É isso porque les durante as messagers eras, venaient aussi avec une portion, une portion, une portion. os mensageiros também vinham com uma porção, uma porção, uma porção. Ah. Le corps ici devait rester là au ciel pour intercéder. Este corpo podia ficar lá no céu para interceder. Dieu a envoyé une portion, une portion, une portion, une portion. Deus enviava uma porção, uma porção, uma porção. C'est qu'au oindre des hommes naturels. Ele ungia homens naturais. Et à la fin des temps, E no fim do tempo, un homme naturel aussi. homem natural. Je suis né de la fusion d'une cellule de Charles et de Ella Branham. Eu fui nascido na fusão de uma célula de Charles e Ella Branham. Voilà pourquoi on ne peut pas adorer Branham. É porque não se pode adorar Branham. Je crois que ce qui s'est passé du temps d'Abraham et cela mis le loyo. Eu creio que o que se passou no tempo de Abraão também se passou Mais hoje. pas exactement. Mas não Il y a exatamente. une nuance. Porque há uma Du temps diferença. d'Abraham, Do tempo de il n'y avait pas Abraão, encore la réconciliation entre l'homme et Dieu. não havia reconciliação entre homem e Deus. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas entrer dans Abraham. É isso porque Deus não podia entrar no Abraão. Notre Père qui est aussi, Abraham, distance. Nosso pai que está no Abraão distante. Dieu s'est formé un corps. Deus formou um corpo. Le corps là, c'était de la poussière de la terre. Este homem foi formado do pó da Mais il terra. n'avait pas d'âme ni esprit. Mas não tinha alma nem espírito. C'était la colonne de feu qui enchava ce corps-là. Era a coluna de fogo que enchia esse corpo. Voilà pourquoi Abraham a adoré ce corps. É isso porque Abraão adorou aquele corpo. Oh, nous avons un prophète enseignant dans le camp. Nós temos um profeta ensinador no campo. Mais maintenant, Jésus a versé son sang. Mas agora Jesus derramou Il ne seu veut sangue. plus former un corps. Ele já não quer formar um J'ai corpo. besoin de mon église. Eu preciso da minha Cette église igreja. qui est passée par beaucoup de choses. Essa igreja que se passou em Je muitas veux qu'elle coisas. atteigne l'adoption. Eu quero que atinja a adoção. Il prend l'un des membres du corps de Christ. Que toma um dos membros do Il lui corpo dit, de ne Cristo. fume pas, ne bois pas. Ele diz: não fuma e não J'aurais beba. besoin de ton Eu corps. vou precisar do teu Mais corpo. c'était un pécheur, un boxeur, Mas era um pecador, um un boxeiro. assassin raté. Um assassino Mais falhado. sanctifié par le sang de Mas Jésus-Christ. santificado pelo sangue de Jesus Cristo. Ah. Amém. Il n'avait pas la divinité, non, non, non. Ele não tinha deidade, não. Dans question-réponse 50, il dit que j'ai une portion du Saint-Esprit comme vous, comme moi. Na pergunta depois de 64, ele disse: só toma uma porção do Espírito Santo como tu e eu. Il n'était pas parfait. Ele não era Il perfeito. blaguait des fois à l'excès. Ele aí veio brincava Il était muito. très nerveux aussi. Ele era muito nervoso Et il a também. déjà menti à plusieurs fois, vous le E savez. também já mentiu várias vezes, você sabe. Donc quand il y avait ce cri-là, avait retenti là au ciel, E portanto, quando houve esse grito lá lui, il no ne pouvait céu, pas se présenter. ele não podia se apresentar. Parce que magistrat n'a pas dit, Branham, au Kosanga, Santa, por favor. Não, porque aqueles irmãos vão dizer: não, Brana, você me mentiu, fica aí, por favor. Un cher ami branhamiste. Hein, caro amigo branamista, C'était un pécheur. é um pecador. Mais Dieu lui dit, ne fume pas, ne bois pas. Mas Deus lhe diz: não fume, não Dans beba. Dieu caché, révélé dans la simplicité. No Deus escondido, revelado na Branham dit, ce simplicidade. qui s'est passé dans le ministère de Moïse, Não me disse o que se passou no c'était ministério de Moisés. l'image Era uma de ce imagem que Dieu devait faire aujourd'hui. daquilo que podia se passar Puisque hoje. du temps de Moïse, il n'y avait pas le sang de Jésus. Porque no tempo de Moisés não havia sangue de Ce que Jesus. os autres déranger prédicateur. Se você está dormindo, está incomodando o pregador, não dorme. Você tem que saber o Deus está adorando, senão vai dizer que Branham é Deus. Du temps de Moïse, No tempo de Moisés, il y avait le sang des animaux. havia sangue dos animais.
qui couvrait le péché de Moïse. que cobria o pecado de Le Moisés. péché de Moïse n'était pas effacé. O pecado de Moisés não era eliminado. Dieu caché, révélé dans la simplicité. Deus escondido e revelado na Il simplicidade. demeurait toujours pécheur devant Dieu. Ele sempre ficava Mais pecador le diante sang de des Deus. animaux couvrait le péché de Moïse. Mas o sangue dos animais cobria o Et pecado la de colonne de Moisés. feu descendait Mas a coluna de fogo pour montrer descia ce qui devait se passer aujourd'hui. para mostrar o que podia se passar hoje. Mais il dit, Mas ele diz: je suis un pécheur. eu sou pecador. Entre moi et Jéhovah, Entre eu e il y Jeová a une substance chimique há uma substância qui química sort des veines de ces garçons. que sai neste moço. Quand cette substance se met entre moi et Dieu, Quando essa substância se coloca Dieu entre eu e me voit Deus, sans péché Deus me maintenant. vê sem pecado Il peut agora. descendre librement, Ele pode descer se poser sur livremente, sa tête, se colocar sobre a minha sur son cabeça, épaule sobre meus et ombros entrer dans son âme. e entrar na sua alma. Moi qui suis enseigné, Eu que sou quand ensinado. Dieu entre, je ne peux pas l'adorer. Quando Deus entra, não posso Je sais adorar. que c'est ça la communion parfaite. Eu sei que isso é comunhão C'est ça perfeita. le retour au jardin d'Éden. Esse é o regresso ao jardim do Éden. Dieu Deus et l'homme habitant un même corps. e homem habitando num só corpo. C'est ça la communion. Esta comunhão. Deux compagnons dans un même barque. Dois companheiros num só barco. Oui, Amém. c'est ça le message du temps de la fin. Esta é a mensagem do tempo do fim. Un moment, Dieu vous parle. O momento Deus te Un moment, fala. c'est le prophète Branham qui prêche. O momento é o profeta Branham que Un prega. moment, il dit ce que je dis, je ne sais pas. O momento ele diz o que eu digo, não C'est mon sei. collègue qui utilise mes cordes vocales. É o meu colega que utiliza meu corpo vocal. Pour l'écouter, je dois aussi réécouter la bande. Para o escutar, primeiro tem que Ce respeitar sont a mes cassete, paroles, mais ce ne sont pas mes pensées. porque não são minhas palavras nem meus pensamentos. C'était, je crois, en Suisse. Eu creio que era na Après Suíça. barrière sur barrière, Depois de barreira sobre Dieu barreira, utilisait son prophète. Deus usou seu Il y profeta. avait des miracles par-ci par-là, Havia milagres ali a des colar, prodiges par-ci par-là. prodígio ali a Et colar. l'association des pères pasteurs, ils ont dit non, on doit quand même écouter cet homme-là. Agora havia pastor que disse que não vamos escutar esse homem. Nous devons quand même le voir. Nós queremos pelo menos o ver. Ils ont organisé un banquet. Eles organizaram uma Ils ont appelé reunião, Frère Branham. chamaram o irmão Branham. Parle-nous de ton ministère. Fala-nos do teu Vous ministério. savez, Branham était humble. Sabe, irmão Branham era Ta humilde. taille moyenne, nous autres Mickey. Numa altura média, corpo Il avait un pequeno. langage très simple. Ele tinha uma linguagem muito Il était simples. devant eux. Ele estava aí Il diante expliquait, dele. il expliquait. O explicava. Après, il dit, Depois ele du disse, côté droit. no meu lado Donc, direito, il m'a quitté le local islam qui ne joue de la Pentecôte. ouvi barulho como se fez no dia de Et Pentecostes. l'ombe mobile ya zoya. Gigante homem via. Écoutez, monsieur. Se aproximou, disse, Maintenant, escuta, vous senhor. n'avez plus affaire à moi. Agora você não tem nada a Moi, fazer em j'étais en mim. train de témoigner sur quelqu'un. Agora eu estava testemunhando sobre Lui-même, alguém. il est ici. Ele próprio está Yo, aqui. tu es malade. Você está doente. Il y a tel problème. Você tem tal Quel tal autre problema. problème? Qual é o teu Tu es problema? guéri. Você está Toi, curado. cameraman. Você Tu também as tel cameraman. problème. Você tem Tel tal autre problème. Tu problema. es guéri. Você está Toi, curado. tu as tel Você problème. tal, Tu es você tem guéri. problema, você Toi, está tu as tel curado. problème. Tu es guéri. Você tal problema, estás curado. Il vient de sortir. Ele depois caiu, deixou. Non, nous, tout le monde n'a beau été dans la Bible. Nunca vimos tipo de pessoa desse na Bíblia. Prenez tous les actes des apôtres. Toma todos os atos Le dos ministère apóstolos. de Paul, de Pierre, de Jean, O tout. ministério do Paulo, João e Pedro, Ne tudo peut même pas arriver au genou de ce qui s'est passé não vai aujourd'hui. chegar no joelho daquilo que se passou Ça veut hoje. dire quoi? O que quer C'est ce dizer? que je vous avais promis. É o que Jesus está Il vous prometido. est avantageux que je m'en aille. Vos é vantajoso que eu vou, Que je quitte ce corps ici. que eu deixe esse corpo, Ce masque humain. esta máscara Que humana, je redevienne la lumière. e eu me torno a luz, Nazonga tata. que eu volto na forma Je do suis Pai. sorti de la colonne de feu, je retourne à la colonne de feu. Eu vou sair na coluna de fogo e Dans volto na cet coluna de état fogo. ici, je suis limité. Neste estado aqui eu sou Dans cet ilimitado. état ici, je suis immortel. Neste estado eu sou imortal. Je n'aurais pas fait, non. Eu não vou ter fome, não. Oh, Église, faites un effort, je vous en prie. Igreja, faz um esforço. Quand il était ici, Quando ele estava aqui, toute la divinité était en lui. toda a deidade estava nele. Mais entouré, condensé Mas rodeado e condensado dans cette enveloppe ici, limitée. neste envelope limitado. Après sa mort, Depois da sua morte, son ensevelissement, sa résurrection, no seu sepultamento ça e veut dire que ressurreição, le vase là de Jérémie était brisé. irmão Bam disse que aquele voto de Jeremias foi Il est quebrado. retourné sous cette forme ici. Voltou nesta forma. C'est là maintenant il peut dire tout pouvoir m'a été Aí donné. agora ele podia dizer, todo poder me foi Mais dado. ici, Abraham dit qu'il ne pouvait pas le dire. Mas aqui irmão Bam disse, não podia dizer. Parce que s'il est à Mabor, il est à Mabor. Porque se ele está aqui na Mabor, está na S'il est à Mabor. Petrango, il est à Petrango. Se ele está lá na Petrangol, lá Jésus, está. Lazare est mort. Jesus e Lázaro Il morreu. doit trotter. Ele tinha que
caminhar. Une femme là qui avait la perte de sang, Uma mulher que tinha perca de qui l'a sangue, touché, dit, je me suis senti faible. que ele tocou e disse: eu me senti Mais fraco. ah ouais, il ne peut pas se sentir faible. Mas aqui ele não pode se Voilà sentir pourquoi ces fraco. prédicateurs ici, Eis porque esse homem après la pregador, prédication de 2h, 3h, 4h du temps, depois da pregação de 2, 3, 4 il horas de devenait tempo, faible. ele se tornava C'est un fraco. prédicateur. Esse é Toutes pregador. les vertus sorties. Toda a virtude Ah, mais saiu. moi, j'ai terminé. Ele disse: eu terminei. Mais je l'attends, lui. Mas eu lhe espero C'est quand ele. j'étais enfant, il m'avait demandé mon corps à moi. É como ele pediu meu corpo. Eu, quando eu Je cheguei, l'attends. eu lhe espero. Il est ici. Ele está aqui. Vous voyez l'homme devenir fort. Você está vendo o homem se tornar forte. Pourquoi? Por quê? Ce n'est plus le fils, Porque não o c'est filho, le père, lui. mas é o pai, ele. 30, 40 visions. 30, 40 Sans visões, faiblesse. sem fraqueza. Ça n'a rien à voir avec Branham. Isto não tem nada a ver com Branham. Hein? Mas La promesse de la résurrection de Jésus-Christ. a promessa da ressurreição de Jesus Il n'a Cristo, plus cette forme ici. ele já não tem essa forma. Là au ciel, Lá no céu, il dit que j'étais mort pour Branham, papa. ele disse que eu morri por Branham. Agis sans réserve. Agindo sem reserva. Même sous quoi là, il va quitter un mwana muke wana. Mesmo açúcar que ele roubou quando era Dans criança. la bombe batu, mais cela sur mon compte. Quando ele queria matar a pessoa, coloca isso Maintenant na minha c'est conta. fini. Agora acabou. Branham dit, vous savez, Jéhovah le Tout-Puissant. Vamos me sabe, Jeová Todo-Poderoso só tem medo de uma coisa. Jeune homme ici. É o sangue deste nome. Quand les jeunes hommes se lèvent, s'approchent, Quando esse homem se levanta e se Jéhovah aproxima, qui dit, e o Jeová desce, agis sans réserve. agindo sem reserva. 40, 50 visions. 40, 50 visões. Pratically fort. A pessoa está sempre forte. Nous adorons le Seigneur Jésus-Christ E ressuscité. nós adoramos o Senhor Jesus Cristo Mais il a ressuscitado. utilisé le corps de notre frère. Mas ele usou o corpo do nosso Un irmão, homme qui a son âme humaine, o homem que tem sua Son alma esprit humana, humain, seu espírito une humano, portion du Saint-Esprit. uma porção do Mais la Espírito colonne de feu, Santo. le oint Mas a coluna de fogo pour unge manifester Jésus-Christ. para manifestar Jesus C'est Cristo. ça le message du temps de la fin. Esta mensagem do tempo do fim. C'est ça le message. Essa mensagem. Ça sert un message. Eu sou irmã da La mensagem. bête a senté dans le message. Eu estou Et copiando vous na dormez alors mensagem. qu'on parle du E message. você está dormindo quando se fala da mensagem. C'est quoi le message du temps de la fin? O que é a mensagem do tempo do fim? C'est la révélation du Fils de l'homme. É a revelação do Filho do Dieu homem. qui était Dieu le Père du temps de Moïse. Deus que era Deus Pai no tempo de Dieu Moisés. qui était Dieu le Fils du temps de ce corps ici. Deus que era Deus Filho no tempo desse corpo. Il est devenu le Saint-Esprit. Ele se tornou Espírito Et Santo. il a utilisé le corps de mon frère. E ele usou o corpo do meu Il s'est irmão. manifesté pleinement, Que se manifestou plenamente, puissamment, plus poderosamente. que tous les prophètes de la Bible. Mais que todo profeta da Bíblia. Pourquoi? Por Parce que quê? le prix a été totalement payé. Porque o preço foi totalmente pago. Toutes les exigences de Dieu accomplies, remplies. Toda a exigência de Deus cumprida e Alors Dieu n'a preenchida. aucune raison de retenir la divinité au ciel. Agora Deus não tem nenhuma razão de guardar a deidade lá no céu. C'est ça le message du temps de la Esta fin. mensagem do tempo do fim. C'est ça le temps dans lequel nous vivons. Este é o tempo em que na qual vivemos. Maintenant, ce messager du temps de la fin, Agora, este mensageiro do tempo do qui fim, est un homme, que é o homem. quelle est la différence entre lui et d'autres messagers? Qual a diferença entre ele e os outros mensageiros? Puisque la différence entre Jésus et d'autres prophètes, on a vu cela clairement. Porque a diferença de Jesus e outros profetas, vimos isso Jésus claramente. est un homme né dans la volonté parfaite de Dieu, Jesus, o homem nascido na vontade perfeita de dont le Deus. corps était la parole. O seu corpo era a Le palavra. corps ici était la parole, ma soeur. Este corpo é a palavra, minha Ce irmã. que va dire au Yambin, n'a aucun péché. Se tiver aqui, você pode abraçar esse corpo, não é Le nenhum corps là pecado. n'a pas de chien noir, non. Este corpo não tem cão preto, não. Une femme peut se sauter sur ce corps-là, il n'y aura aucun péché. Pode saltar nesse corpo, não haverá nenhum pecado. Vous comprenez pourquoi nous adorons ce corps-là? Está entendendo por que nós adoramos este Et corpo? Abraham, même en plein discernement, comme Mécaté, Mas do Branham mesmo, diante do discernimento, não tenta. dit c'est pas un corps parfait. Porque não é um corpo perfeito. Voilà pourquoi ils en tombent, Eis porque está no túmulo, attendant quelque chose. esperando alguma coisa. Maintenant, quelle est la différence entre ces messagers, Agora, qual é a diferença entre esse le mensageiro, plus grand de tous les messagers, o maior de todos os le plus mensageiros, grand de tous les prophètes, o maior de todos os pas profetas, l'homme Branham, não o homem mais Branham, son ministère, mas o seu la ministério, réplique du ministère de Jésus-Christ, a repetição do ministério de la Jesus Cristo, réincarnation du ministère de Jésus-Christ. a reencarnação do ministério de C'est Jesus pas que Cristo. son âme soit la colonne de feu, non. Não é que a sua alma seja a coluna Mais de la fogo, colonne não, de feu descendit mas a coluna de pour fogo desceu oindre son âme, son esprit, son corps. para ungir a sua alma, espírito e seu corpo. Oh, c'est très clair. Creio que está muito On claro. appelle la vivification temporaire. Irmã Bara me chama a vivificação temporária. Quand la colonne de feu dans sa totalité Quando a coluna de fogo na sua totalidade entre dans son âme, entra na sua alma, s'associe, se marie à son âme. se associa e se casa com a sua alma. Ah.
Là, c'est Dieu Jéhovah devant vous. Aí é Deus Jeová diante de Mais vocês. seulement il est en pantalon et en cravate. Mas somente ele está de uma calça e Utilisant gravata, les cordes vocales d'un être humain. utilizando o corpo vocal do ser Abraham humano. dit, je l'ai fait pour la gloire de Jésus-Christ. Abraham disse, eu faço pela glória de Alors Jesus là, je n'ai Cristo. pas besoin d'aller en Israël pour chercher Bakundaka Ewapi na Luka Mabele wana. Agora eu não preciso ir no Israel procurar onde ele enterrar C'est e pas procurar mauvais, aquela c'est terra. très Não, bien. não é mau, é muito Mais bom. ça, c'est beaucoup plus sûr. Mas esse aqui é mais certo Que Moutou Azalaki, quand on tuait Jésus, que a pessoa que estava presente quando quelqu'un matavam qui pouvait Jesus. prendre son sang littéral et l'appliquer sur son A corps. pessoa podia tomar seu sangue literal e colocar no Mais seu Dieu a corpo. besoin de la vie de ce sang-là. Mas tu precisava da vida Alors desse moi, sangue. à l'ouest, je vois la vie Agora eu no oeste eu vejo qui a était vida dans le sang de ce jeune homme. que estava no sangue deste Se homem, matérialisait devant moi materializando au diante de travers de mim, mon frère. através do meu Ça me irmão. rassure que la Bible est la réalité. Isto me dá certeza que a Et Bíblia é a que Jésus realidade. était réellement mort, il est Que ressuscité. Jesus realmente morreu e Et ressuscitou. il est vrai. E que ele é verdadeiro. Cela confirme toute la Bible. Isto confirma toda a Bíblia. Termine toute la Bible. Termina toda a Bíblia. Amen. Amém. Voilà pourquoi on ne peut pas adorer Branham. Eis porque não se pode adorar Seulement Branham. qu'entre lui et d'autres prophètes, A diferença entre ele e os outros profetas. il ne pouvait pas venir avec le plan de la rédemption, Ele não podia vir com o plano da puisqu'il redenção. n'était pas le rédempteur. Porque ele não era o Et redentor. dans notre cas, le rédempteur était mort, Jésus. Agora, no nosso caso, o redentor morreu. Il était Jesus, ressuscité. ele Dans ressuscitou. Apocalipse 1, No Apocalipse il 1, prend cette révélation-là ele toma esta sous revelação forme de symbole. sobre forma de Il le símbolo montre à Jean, e mostra ao João qui typifiait, qui représentait l'Église. que tipificava ou representava a igreja. Amen. Amém. Maintenant, dans Apocalypse chapitre 22, Agora, no Apocalipse capítulo Jésus ne 22, l'a pas pris dans l'espace comme ça. Jesus não tomou no espaço, Il não. dit, Jean, t'as onde? Ele disse, João, onde estás? Toi qui nous sais, recebe, non. Eu estou aqui no céu, recebe, não. Il dit, Jean, Ele disse, je João, t'ai envoyé mon ange. eu te enviei o meu anjo. L'ange là, c'est la porteur du livre de la rédemption. Este anjo que é portador do livro da Cet redenção. ange-là, Branham dit, c'est Élie, le prophète. Este anjo, Mambara me disse que é o Elias, o profeta. Sim. Il ne vient pas comme un prophète ordinaire, non. Ele não vem como um profeta normal, não. Mais il vient avec le livre de la rédemption. Ele vem com o livro da Et redenção. il déploie ce livre ici sur la terre. E ele derrama este livro na terra. Voilà pourquoi quand Jean a vu un homme Eis porque quando João viu qui o a homem son enfant, sa femme, que tem seu filho e sua mais mulher, manifestait plus que ce que Jésus avait manifesté, vai manifestando mais que aquilo que Jesus manifestou, Jean s'est agenouillé devant cet homme. João se ajoelhou diante deste Et homem. l'homme là commençait à expliquer ce que vous écoutez ici, E Jean. aquele homem começou a explicar o que estão vendo Et aqui ao quand João. vous étiez au calvaire, Jésus criait là. Mas quando Jesus estava no Dieu ne Calvário faisait pas gritava, de la blague. Deus não fazia Votre brincadeira. temps, vous, avec la Pentecôte, hein, O vosso tempo lá em vous avez Pentecosta, produit des chrétiens. vocês produziram Mais cristãos. ce que je viens maintenant, Mas o que eu trago Dieu veut agora, de Dieu comme lui. eu quero Deus como C'est Ele. ça l'objectif du message du temps de la Esse é o fin. objetivo da mensagem do último tempo. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui. É o que aconteceu hoje. Voilà pourquoi cet homme-là pouvait répondre aux questions que Jésus ne parvenait pas à répondre. É porque essa pessoa podia responder perguntas que Jesus não podia Puisque les responder. réponses étaient à l'intérieur de Jésus. Porque a resposta estava no interior de Mais il Jesus. devait mourir, verser son sang Mas ele podia morrer, derramar seu et sangue posséder cela. e possuir Et aquilo. quand il a possédé ces réponses-là, E quando ele possui essa il resposta, a donné à Élie le prophète, ele deu ao Elias, o profeta, l'ange d'Apocalypse 22. o anjo do Apocalipse 22, Ah, Apocalypse 18. Apocalipse 18. J'ai vu un ange puissant. Eu vi um anjo poderoso, Apocalypse 18. Apocalipse 18. Vous comprenez qu'on n'adore pas Branham? Vocês estão entendendo que não se On adora n'élève pas Branham, Branham. não se exalta Branham. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. E depois disso vi descer do céu um anjo que tem uma grande autoridade Et la terre fut éclairée de sa gloire. e a terra foi iluminada da sua glória. Et cet ange ici, c'est Malachie 4. Este anjo aqui é o Malaquias 4. Message pourquoi je suis contre les religions organisées. C'est ce que faut Branham dit. Mensagem porque estou contra as denominações. Voilà, c'est un message puissant. Eis a mensagem poderosa. C'est le message non seulement de Jésus-Christ, É a mensagem não somente de mais Jesus de Cristo, Jésus-Christ ressuscité. mas de Jesus Cristo ressuscitado. C'est la preuve de la résurrection de É Jésus-Christ, a prova da ressurreição de Jesus Cristo, surtout à nous les gentils. sobretudo a nós os gentios. Nous revenons maintenant à notre question Agora majeure. vamos na nossa pergunta maior. Moi, je crie après. Eu criei depois. Je suis venu après. Eu vim depois. Il y a des malades au milieu de nous. Há doentes no meio de nós. Il y a des cas de chômage au milieu de nous. Há casos de desemprego no nosso Il y a meio. le sida, il y a le cancer. Há sida e câncer.
Et nous sommes en pleine pandémie de coronavirus. e estamos diante da pandemia de Et coronavírus. jusque-là, le virus continue à circuler. E até aí o vírus continua a circular. Qu'en est-il maintenant de nous? O que dizem agora de nós? Il y a des défis par-ci par-là. Há desafios ali a colar. Nous sommes entourés de frères et amis pentecôtistes. Estamos rodeados de nossos irmãos amigos Nous avons pentecostais. des amis qui prient aussi, qui sont des protestants par-ci par-là. Temos amigos também que oram, que são Qu'en protestantes ali a colar. est-il de nous? O que dizes de nós? Quand nous témoignons de William Branham, Quando estamos a testemunhar do William ce Branham, que Dieu a fait dans ce ministère-là, o que Deus fez no seu ministério, les cancérés, les paralytiques, comment ils étaient guéris en masse, s'il vous os plaît. cancerotes, paralíticos, como é que foram curados? Une seule réunion, 500 000 personnes. Uma só reunião, 500.000 pessoas. Un seul appel à l'hôtel, 30 000 personnes. Uma só chamada ao tal, 30.000 pessoas. Où est ce Dieu-là maintenant? Onde está esse Deus agora? Será que le message est devenu une théorie, tout ça? Será que a mensagem tornou-se teórica? Será que le message est devenu une philosophie, tout ça? Será que a mensagem tornou-se uma Il y a filosofia? des gens qui s'improvisent aussi des prophètes aujourd'hui. Há pessoas que se improvisam de profetas Il y a hoje. des gens qui disent ceci, cela, ainsi de suite. Há pessoas que dizem isso e aquilo. Mais nous sommes la génération qui est venue après. Mas nós somos a geração que veio depois. Je dirais même que nous sommes la troisième génération de pentecôtistes. É verdade que nós somos a terceira geração de La pentecostais. première génération, c'est celle de 1906, A là, primeira geração era aquela de 1906, avec le grand réveil d'Azusa. com o grande reavivamento de Azusa. La deuxième génération, c'est celle de William Arnold Branham. A segunda geração foi do William Branham. Nous sommes presque la troisième génération. Estamos quase a terceira geração. Peut-être la quatrième, ça sera la dernière génération. Talvez a quarta será a última Qui geração, devait vivre l'enlèvement, tout ça. que deve viver o rapto. Peut-être que nous sommes cette quatrième génération-là, peut-être, je ne sais pas. Talvez nós somos essa quarta geração, Mais qu'en talvez. est-il de nous? Mas o que diz de nós? Puisque Frère Branham n'est plus là. Porque o irmão Branham já não está aí. Nous avions parlé du Seigneur Jésus-Christ. Nós falamos do Senhor Jesus Lui, Cristo. le Fils de l'homme qui avait opéré beaucoup de miracles. Ele, o filho do homem que operou muitos Qui avait milagres, guéri les malades, ainsi de suite. que curou doentes assim Et seguida. à la fin, il était dans la barque. E no fim ele estava aí no barco. Et dans la barque, il dormait profondément. E no barco ele dormia Ce profundamente. ne sont pas une simple répétition, mes frères. C'est très important. Vraiment, donnez-moi votre attention, je vous en prie. Desculpa nessa simples repetição, é muito importante. Eu preciso da vossa atenção. Il y a un code, un secret caché là-dedans, mes frères. Há código, segredo escondido aí. Il meu était irmão. là dans la barque et il dormait profondément, tout ça. Ele estava aí no barco dormindo profundamente. Il dormait puisqu'il était fatigué. Ele dormia porque estava Il cansado. avait prêché, guéri les malades presque toute la journée. Ele pregou e curou doentes durante Et todo o il s'est dia. reposé dans la barque E maintenant. estava aí descansando no barco. Abraham dit, il s'est reposé, il dormait pourquoi? Mas por que ele descansava Il e y avait dormia? un travail devant là. Porque tinha trabalho diante Une dele. légion de démons, tout ça. Multidão de Il demônios devait affronter cela, tout ça. que ele poderia afrontar Alors, aquilo. il économisait, il stockait ses vertus. Et la vertu, c'est la puissance. Agora que ele armazenava e economizava sua força, Il gardait ses vertus. La vertu, c'est la force. ele guardava sua virtude e a virtude é a força. Et il était là dans la barque avec des Éphésiens 4, 11. E ele estava aí no barco com os Efésios 4:11. Ah, là, maintenant, c'était les Éphésiens 4, 11 qui parlaient maintenant. Agora eram os Efésios 4:11 que falavam. Il était là avec eux, mais il dormait profondément. Eles estavam aí com ele, mas ele C'était dormia. Pierre et Jean qui témoignaient tout ça. Era Pedro e João que Ils testemunhavam. étaient là sur le fleuve de la vie. Estavam aí no rio da cidade. Élie, le prophète, Elias, o profeta, il était un homme très puissant, vous le savez. ele era um homem muito poderoso, vocês Il sabem. n'y aura ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Não, ele disse que não haverá chuva nem nada, senão a minha Et palavra. les gens étaient dans les chambardements, dans des moments difficiles. E a pessoa estava aí no momento difícil. Lui, il s'était retiré quelque part dans le désert. E ele depois se retirou a algum sítio no On deserto. cherchait Élie, on ne le trouvait plus. Procurava-se Elias e não lhe encontrava. D'autres le maudissaient, d'autres l'appréciaient. Outros o maldiçoavam e outros apreciavam. Certains croyaient même qu'il était prophète, il avait besoin de lui, mais ils ne le voyaient plus. E alguns que creram que ele é profeta pensavam dele, mas não estavam lhe Voilà, dit vendo. que c'était le temps des corbeaux maintenant. A irmã me disse que era tempo de corvos Ces agora. oiseaux-là noirs et blancs maintenant qui faisaient la navette de l'extérieur jusque là où il était, tout ça. Esse pássaro aí, preto e branco, que fazia esse serviço, Ils étaient en train de nourrir Élie maintenant. estavam aí a alimentar o Il dit que Elias. c'était des prédicateurs consacrés qui soutenaient son ministère Ele disse maintenant. que eram pregadores consagrados que sustentavam o seu ministério. Lui, il était en retrait. Ele estava em retiro. C'est le temps dans lequel nous vivons maintenant. É o tempo no qual estamos a viver agora. En 56, Em 56, d'abord c'était en 46.
Primeiro era em 46. Branham était prophète, Dieu opérait des miracles dans son ministère. Branham era profeta, Deus operava milagres no Mais seu avec la ministério. commission de 46, Com a comissão de Dieu 46, était descendu visiblement, son prophète. Deus desceu visivelmente a seu C'est profeta. avec Moïse, et Moïse voyait le manteau de Dieu. Então veio com Moisés, Moisés via o manto de Mais Deus. Branham a vu son visage, son être, tout ça. Mas Branham viu sua cara e seu ser. Et Dieu lui avait donné deux signes. E Deus lhe deu dois sinais. Le premier pôle et le deuxième pôle. Primeira puxada e a segunda Et puxada. avec cela, il a sillonné le monde entier à peu près 7 fois. E com isto, ele deu a volta do mundo aproximadamente Il y a 7 eu de vezes. puissants miracles par-ci par-là. Houve poderosos milagres ali e acolá. Lisez les témoignages des pentecôtistes, Odomie Osborne et les autres. Lê testemunho de Pentecostal, Tommy Osborne e os outros. Cela avait suscité, inspiré beaucoup de ministres, tout ça. Esse ressuscitou, inspirou muitos Et il ministros. était le fer de lance du réveil de ce moment-là, tout ça. Ele foi o lançador desse Et en revivamento. 56, Dieu l'avait ramené au Branham Tabernacle. Em 56, Deus lhe trouxe no Branham Une Tabernacle. petite église d'à peu près 300 personnes. Uma pequena igreja de aproximadamente Si 300 vous partez pessoas. là-bas, cette petite église, c'est plus grande que Branham Tabernacle que vous lisez les brochures là. Se vocês virem lá, essa pequena igreja é mais grande que o Branham Tabernáculo. Pas attirante comme ça, non, 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 non. Não é muito atraente, não. Peut-être un peu propre là à l'intérieur, mais c'est Talvez- pas vraiment attrayant tout ça. Talvez um pouquinho limpo lá no interior, mas não é muito Comment atraente, quelqu'un não. qui prêchait à 500 000 personnes un seul jour, Como é que uma pessoa que pregava em 500.000 pessoas um só dia, il retourne dans une petite église de 500 personnes. e ele volta numa pequena igreja de aproximadamente Il dit même 300 que je vais me pessoas. chercher un travail et puis prêcher avec Frère Neville. Hein? Ele disse que até ia procurar trabalho e depois pregava com o irmão C'était Neville. difficile même pour sa femme de comprendre cela. Era muito difícil mesmo para sua mulher entender Il aquilo. dit, alors, papa, je pense qu'au pays, oui, papa. Ele disse, papai, não posso parar. Ele disse, Mais comme nous, nous avons ça là-bas, papa King. o que é que você está a fazer aí, Papa King? Et il était là dans la vallée de la décision, tout ça. E ele estava aí no Vale da Decisão Et il était retourné au Branham Tabernacle. e depois voltou no Branham Mais qu'est-ce Tabernáculo. qui s'est passé? Mas o que é que se passou? Alors qu'il y a des gens qui n'ont même pas les 1 millième de ton ministère. Enquanto que a pessoa não gosta de milhar do seu Il ministério, bougeait des coins par-ci, par-là. ele mexia cantos ali a colar. Toi qui étais le fer de lance de ce mouvement maintenant. Você que era o fogo de lança desse movimento. Il retourne dans une petite église. E ele volta numa pequena igreja. C'est ça le retrait. Este aqui é o Et retiro. là maintenant Dieu lui donne la vision de la tente. Agora aí Deus lhe dá a visão da tenda. Tu n'es pas un évangéliste. Tu não és um Tu n'es evangelista. pas un ministre ordinaire. Você não é ministro Vois normal. vraiment le but de ton ministère. Vê agora o objetivo do teu Il lui a ministério. montré cette vision de la tente là. Lhe mostrou essa visão da tenda. Puisqu'avec William Branham, Porque com William Branham, excusez-moi, ce n'était pas un prophète ordinaire. desculpa-me, não é um Ce profeta n'était normal. pas un prédicateur ordinaire. Não é um pregador C'est-à-dire normal. l'homme témoignait de Dieu. Quer dizer, um homem Et Dieu testemunho de Deus. descendait opérer. Que Deus descia e Ce operava. n'était pas Marc 16. Não era Marcos Pas un 16. Corinthien 12, non. Não em Corinto 12, C'est-à-dire, não. bakata elikolo partiu exate. Quer dizer, uma pessoa que ele cortar a perna Oh, não é va essa morar. parte. Orar qui est? Ou vai morar, o Yo que é que kanga orar? misto bonde. Você fica aí, nós vamos orar. Après, bon, on partiu. Depois você vê aquela parte se Même la comunicar. Bible, tout le monde a makamba boete. Mesmo na Bíblia nós não vimos Donc, esse ce tipo de n'était pas un coisa. prophète comme ça, non. Quer dizer, não era um profeta C'est-à-dire que assim, não. c'était un instrument qui témoignait de Dieu. Quer dizer que era um instrumento que Et à la testemunhava fin, de Dieu Deus. descendait. E no fim, Deus Et il descia opérait dans la salle. e operava na C'est ça sala. le message du temps de la fin. Esta mensagem do tempo Pas do un fim. Corinthiens 12, non. Não Corinto 12, Pas não. Marc 16, non. Não Marcos 16, Nous nous não. prions sur base de Marc 16. Nós não oramos sobre base de Marcos Mais lui ne 16. priait pas sur base de Marc 16. Mas ele também não orava Dieu sobre base de Marcos m'avait 16. dit, Deus que tinha me mon dito. travail à moi, c'est de témoigner. Meu trabalho é minha de Soki testemunhar. batu bandimelinga. Se a pessoa me Alors, crer, yoko kita yo moko na salle. agora você próprio vai descer Tu na vas sala. guérir ces gens-là. Vai curar essas pessoas. C'était comme cela, pas Marc 16. Foi assim, não Marcos 16. Ah, oui, bah, en côté, c'est vrai. Hein? Você não sabe disso? C'est ça le message du temps de la fin. Esta mensagem do tempo La do fim. manifestation de cet ange-là. A manifestação C'est deste lui anjo. qui travaillait. É ele que C'est trabalhava. lui qui opérait. É ele que Mais operava. moi, je suis venu après. Mas agora eu vim depois. J'ai des problèmes aussi. Eu tenho problemas J'ai também. des difficultés, Eu tenho Seigneur. dificuldades. Senhor. Comment m'en sortir? Como sair? Puisque la parole me dit que je ne suis pas une vierge folle. Porque a palavra diz que eu não sou uma virgem Je ne louca. suis pas comme n'importe quel chrétien. Eu não sou qualquer cristão, não. Je suis croyant du message du temps de la fin. Mais Branham n'est plus là. Eu sou crente da mensagem do tempo do fim, mas Branham já não Alors está aí. là, Dieu lui a donné la vision de la tente. Agora aí Deus lhe deu a visão da tenda. Quand il s'est posé aussi des questions, il était découragé, là, ainsi de suite. Quando ele se questionava, estava desencorajado assim Mais seguida. fidèle à la conduite du Saint-Esprit. Mas fiel na conduta do Espírito Il a Santo. laissé toutes ces masses de gens là, tout ça. Ele deixou todas essas pessoas. Il est retourné dans une petite église d'à peu près 300 personnes. E ele voltou numa pequena igreja de aproximadamente 300 Prêcher à ces pessoas. 300 personnes là. Pregar nessas 300 pessoas. Un ministère
um ministério qui travaille avec l'ange du Seigneur à côté. que trabalhava com o anjo do Senhor de Ça lado. dit que vous avez deux messagers, deux personnes. Quer dizer, você tem dois mensageiros, duas pessoas. Alors toi tu parles, esprit, Agora você tu me fala laisses monter en moi. e depois deixa subir em Il mim. est ici, vous croyez? Ele está aqui, vocês Vous creem. voyez deux, trois manifestations ici. Você vê 2, 3 Après manifestações le aqui reste, il y a des guérisons en masse. e depois tem curas. Il retourne dans une petite église. E ele volta numa pequena igreja. Amen, amen. Amém. Dieu lui donne cette vision-là, la vision de la tente. Deus lhe dá essa visão da tenda. Il a vu beaucoup de gens. Ele viu muita gente Ils étaient par-ci par-là. que estavam ali a Dans colar une très très grande tente. numa grande tenda. Lui n'était pas là. Ele não estava aí. Il était au-dessus avec l'ange. Ele estava em cima com o anjo. Comme il a toujours été avec l'ange. Como ele sempre foi com o anjo. Avec le premier et le deuxième poule. Com a primeira e segunda Et la puxada. science, et les athées, et les dénominationnels. A ciência Ils denominacionais. voyaient Dieu en action. Eles viam Deus em ação. Une démonstration en public comme ça. Uma demonstração em público. C'est ça vraiment Élie le prophète. Este mesmo é o Elias, o Maintenant, profeta. là, il s'est retiré maintenant. Agora ele aí se Et retira. alors, Dieu lui a donné cette vision-là. Agora Deus lhe dá essa visão. La vision de la tente. A visão da tenda. Il était au-dessus avec la colonne de feu. Ele estava em cima com a coluna de fogo. Maintenant, les gens étaient en bas. Agora as pessoas estavam embaixo. Lui, il venait de prêcher maintenant. Ele vinha À pregar. la droite de cette tente-là, E na direita dessa il y tenda avait une construction comme ça en bois. havia uma constituição em madeira. Maintenant, les gens entraient dans cette construction-là. Agora as pessoas entravam nesta construção. S'ils avaient des défauts corporels, Se ele tiver defeito de corporal. l'autre côté, ils sautaient intacts. E depois no outro lado saía Si vous curado. étiez borné ou aveugle, Se você era cego ou o quê? borné ou aveugle, Cego. borné. Pessoa que só tem um olho Ou ou borné ou cego. aveugle, vous entrez là-bas. Você entra lá, Mais une précision. mas uma precisão. Vous devez vous mutu moko yo moko. Somente vai entrar uma pessoa sozinho. C'est très important. É muito importante. De l'autre côté, il sortait comme ça. Do outro lado ele saía curado. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. O que é que se passou não sei. Plus question de démonstration en public. Nada de questão de demonstração em Seul dans la público. chambre, Só no quarto Mutabimi intact. a pessoa sai curado. Il dit que j'étais avec l'ange là-dessus. Ele disse que eu estava com o anjo lá Après dentro. cette lumière que vous voyez sur la photo ici, Depois dessa luz que você está vendo na a foto, fait mon corps. isso enxertou meu Il corpo. dit, je te laisse maintenant. Ele disse que eu te deixo Je agora. vais te rencontrer dans cette Eu vou chambre-là. te encontrar lá neste quarto. Pourquoi? Por quê? Ça ne sera plus une démonstration en public. Já não será uma demonstração em C'est público. fini le temps de démonstration en public. Acabou o tempo de demonstração em público. Je serai là-bas en public. Eu estarei lá em Ça sera público. un secret absolu. Será um segredo Et absoluto. puis il était sorti de la vision. E depois ele saiu da visão. Il a attendu cela E ele esperou aquilo. jusqu'en 62 maintenant. Até 62 Il agora. avait eu la vision de la constellation des anges. Ele viu a visão da constelação dos Oh, anjos. maintenant nous parlons du mystère de Fobanam. Hein? Agora estamos a falar da mensagem do irmão Branham. Bana gardienne bola la terre, por favor. Agora, filho de guarda, não dormam, por favor. Croisé, ça la makasi lo bana za posana cola. Faça o esforço, diga que eu quero crescer. Je veux vraiment écouter le message. Le message c'est ça, la vision de la Eu quero tente. mesmo escutar a mensagem é a visão da tenda. La constellation des anges. A constelação dos anjos. Ah, ceux qui n'ont qui ndumba masanga ainsi de suite. Agora só deixei prostituição, C'est bebedeira, puisque oh, Dieu l'a cegueira. matérialisé dans ma vie. É porque isso seja materializado na minha Je vida. ne suis pas inscrit dans une nouvelle église. Eu não sou aqui numa nova Il y a igreja. quelque chose qui se fait maintenant, pas en public. Há alguma coisa que se faz agora não em Une público. expérience personnelle. Uma experiência En pessoal. 62, il a eu la vision de la constellation des Em anges. 62 viu a visão da constelação dos Quand il anjos. avait eu cette vision-là, il était maintenant aussi Quando ele viu essa visão, ele estava troublé, aí il ne agora, comprenait pas. perturbado e ele não Il dit qu'il y a entendia. 3 choses qui vont avec cette vision Ele ici. disse que há 3 coisas que ocupam essa La visão. première des choses, A primeira coisa, donc il a lié cette vision de constellation des anges portanto, ele ligou essa visão da constelação avec dos ce qui s'était anjos passé dans la tente là. com aquilo que se passou lá na Dans tenda. cette boîte-là, un secret absolu. Nesta madeira de segredo Ni les absoluto. pentecôtistes, Nem os pentecostais, ni les embrouilleurs même parmi nous ne pourront imiter. nem perturbadores entre nós podiam Tu imitar. dois garder cela pour toi seul. Ele podia guardar aquilo por Et si les gens só. qui entraient dans la chambre entraient seuls. E as pessoas que entravam no quarto entravam Ils só. avaient une expérience qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Branham n'était pas là. Ele tinha uma experiência que não podia explicar. Et Branham ils não estava sortaient aí. intacts, tout ça. Eles saíam curados assim. Après, en 63, en Depois, 62, depois de il a eu 62, la vision de cette constellation des anges ici. houve a visão da constelação dos Il dit anjos. que j'ai regardé, j'étais à l'ouest. Ele disse que eu olhava, eu estava no oeste. Alors, j'ai senti une
déflagration, eu ouvi uma deflagração, un tremblement de terre terremoto qui a secoué toute la planète. que sacudiu toda a planeta. Suivez les détails, je vous prie. Segue a detalhe, eu vos rogo. Des fois, nous ramenons tout sur ce qui se passe ici. Talvez nós nos lembramos de tudo que se passa Que aqui. ce que Fobon avait vu en 62 là, Eu que Mambara me disse lá em c'est ça 72, l'accomplissement. eu cumprimento. Non, ça c'est une partie de cela. Não, essa é uma parte daquilo. Il y avait une déflagration qui avait secoué toute la planète. Havia uma deflagração que sacudiu todo o planeta. Ici, pas toute la planète qui était secouée. Aqui, toda a planeta não foi C'était sacudida. une partie seulement de la planète. Foi somente uma parte do Il planeta. dit dans la vision, j'étais avec Joseph. Ele disse que na visão estava aí com Mais José. ici, il n'était pas avec Joseph. Mas aqui ele não estava com Alors José. maintenant, réveillez-vous, suivez maintenant. Agora despertam, sigam-me. Il dit que j'étais à l'ouest. Ele disse que eu estava no J'ai oeste. senti cette déflagration-là. Eu senti essa Et le deflagração. 7 ange était apparu devant moi. Os 7 anjos apareceram diante de mim. Le 7 ange-là m'avait introduit dans la constellation. E esse anjo me introduziram na Il constelação. m'avait élevé avec eux. E eles me levaram com Il ele. m'avait emporté avec eux E eles me à levaram peu com près eles pendant une demi-heure. durante aproximadamente Et puis meia ils hora. m'ont retourné sur la terre. E depois me fizeram voltar na terra. Toujours en 62, Sempre em il 62, y avait un frère. havia um irmão. C'était un pasteur du nom de Gino Jackson. Foi pastor nome de Juno Jackson. Qui avait un don de parler la langue et prophétie. Que tinha dom de falar em língua e Et puis profecia. le don de songe. E também o dom de sonho. C'est là il avait vu maintenant le songe de la pyramide. É aí onde ele viu o sonho da pirâmide. Il y avait une montagne pyramidale. Havia uma montanha Les gens piramidal. étaient tout autour de cette montagne-là. As pessoas estavam à volta desta montanha. Maintenant, Frère Branham a pris quelque chose comme une baramine comme ça dans l'espace. Agora irmão vai tomar uma coisa no Il a espaço. ouvert la tête de cette pyramide-là, E ele abriu a cabeça desta ou pirâmide. de cette montagne-là, Ou desta montanha dont aí. le capuchon avait la forme de la pyramide. Agora, no capucho tinha forma de Maintenant, à pirâmide. l'intérieur, il y avait du granit, de la pierre blanche. Agora, no interior tinha granito, pedra Il n'y branca. avait rien écrit sur cette pierre-là. E não via nada nesta Il pedra. a invité les gens à regarder cette pierre-là. E ele convidou as pessoas a olhar esta pedra. Et lui, il était allé à l'ouest E ele foi lá no oeste pour chercher l'explication de cette pierre. para procurar a explicação desta pedra. Maintenant, l'explication, on dit que se trouvait à l'intérieur de la pyramide-là. Agora, a explicação, Mambara me disse, se encontrava no interior desta Il dit voilà pirâmide. pourquoi les anges m'avaient élevé, emporté à l'intérieur de la constellation dont ils avaient formé là. Agora ele disse ele porque os anjos me levaram dentro desta constelação que eles Et formaram. au milieu de ces 7 anges-là, E no meio destes 7 anjos, j'avais reconnu le 7e qui était le plus important. eu reconheci o sétimo que era o mais importante. Celui qui accompagnait toujours ma vie, tout ça. Ele que acompanhava sempre a minha vida. Amen. Amém. Cela s'est accompli en 63, E isto se cumpriu em 63, quand il avait rencontré les anges quando ele se encontrou com os anjos pour lui accorder la révélation de la parole. para lhe dar a revelação da palavra. C'est ce que nous écoutons maintenant. É o que nós estamos a ouvir agora. Et juste en 63 là, E justo em 63, en parlant de ce qui s'est passé dans son ministère, falando daquilo que se passou no seu de ces ministério, grands miracles-là, ainsi de suite, deste grande milagre assim seguida, il dit que maintenant c'est le temps de retrait. ele disse que agora é o tempo de retiro. Il parle de ce qui s'est passé dans cette chambre-là. Ele falava daquilo que se passava naquele quarto. Il dit, il a expliqué c'est le temps du 3e poule, ainsi de suite. Ele falava, explicava da terceira puxada assim Je ne dois pas seguida. beaucoup en parler, ainsi de suite. Eu não vou muito falar assim Dans le seguida. message tourné le regard vers Jésus en 63, il dit ceci. Na mensagem, voltar a olhar a Jesus, Mambana me Et disse. c'est maintenant le 3e poule, c'est identifié, ainsi de suite. Ele disse que agora a terceira puxada se identifica assim Il y seguida. avait 5 cas, 5 c'est le chiffre de la grâce, c'est la confirmation. Havia 5 é o número da graça, a confirmação. Ça c'était en 63. Isto era em 63. Bon, dans mon cas, Bem, agora no meu caso, il se pourrait que vous voyez arriver des petites choses bizarres. eu queria que você pudesse ver essa pequena coisa e suja. Rien de condamnable. Nada de condenação. Ce n'est pas ce que je vais dire. Não é isso que eu podia Je vais dizer. dire quelque chose de bizarre par rapport à la tendance habituelle. Eu podia dizer alguma coisa suja em relação à tendência En habitual. effet, là où j'en suis arrivé dans le ministère, Em feito, lá onde eu fui no ministério, maintenant je reste en retrait. agora eu me ponho em retiro. Il n'y aura plus ces démonstrations-là en public. Non, non, non. Já não haverá esta demonstração em público, Maintenant je não. reste en retrait. Agora eu me ponho em retiro. Je garde les yeux fixés sur ce point-là Eu ponho meus olhos fixados sobre este et ponto. j'attends que le moment soit venu de l'utiliser. Eu espero o momento que venha para utilizar, Mais il sera utilisé. mas ele será usado. Être en retrait, ça veut dire quoi? Explique-nous un peu. Ser em retiro, o que quer dizer, Mambana? Me explica um Paragraphe pouco. 44. Parágrafo 44. Je dois rester bien tranquille Eu tenho que me restar bem pour un tranquilo peu de temps. para um pequeno Maintenant, tempo. souvenez-vous, Agora et lembrai-vos ceux qui écoutent cette bande, daquilo que escuta essa vous verrez cassete. peut-être bientôt ce genre de changement dans mon ministère. Vocês verão talvez daqui a pouco essa mudança do meu Un ministério. déclin et non une ascension. Uma descaída de nome e uma subida. Amen.
Amém. Vous verrez un déclin, si c'est en 63, Vocês vão ver uma descaída et non une ascension. e não uma subida. Un déclin, Uma descaída. nous sommes dans cet âge. Nós estamos nesta era. Là, maintenant, Era aí agora. et ça ne peut pas aller plus loin. E não pode ir Nous muito devons longe. attendre un instant. Nós temos que esperar um Ça dit que instante. nous sommes dans le temps où Jésus dort dans la barque. Quer dizer que estamos no tempo onde Jesus está dormindo no barco. Maintenant, suivez, on va terminer dans un peu de temps. Agora sei que vamos terminar daqui a pouco. La constellation. A constelação. Premier accomplissement de cela, Primeiro cumprimento daquilo c'était à Tucson, à foi em l'ouest, Tucson, lá no oeste, avec la révélation de cette sceaux. com a revelação de 7 selos. Les anges étaient descendus Os anjos desceram pour donner la révélation de cette sceaux à son prophète. para dar a revelação de 7 selos ao seu profeta. C'était une partie de l'accomplissement de cette vision-là. Era uma parte do cumprimento desta visão. Ici, il n'y avait pas de Joseph, Aqui não havia José il n'y avait pas de tremblement de terre à l'échelle internationale, non, non. e não havia terremoto no mundo inteiro, não. Et ici, il a commencé à prêcher maintenant. E depois aqui ele começou a pregar agora. Maintenant, le deuxième accomplissement, Agora, segundo cumprimento, c'était le départ de Frère Branham. era a partida do irmão Branham. Les 7 anges comme Moïse Os 7 anjos com Moisés étaient venus le prendre. e veio os tomar. Il y avait un très grand bruit, c'était son accident là. E havia um grande acidente. Et Frère Branham partait déjà. E o irmão Branham Et partiu já. Joseph était là. E José estava Il dit aí. que quand les anges m'emportaient, Eu disse, quando os anjos me j'ai écouté la levavam, voix de Joseph sur la terre. eu via a voz de José na Et vous terra. verrez que lors de l'accident, Branham, quand Billy Paul dit, il a regardé son père, il partait déjà. E você vê ao longo da acidente, quando Billy pôde ser o Il seu parlait à pai, son ele père, já il ne estava répondait partindo. pas. Ele falava, seu pai não C'est respondia. Joseph qui avait crié de l'autre côté. Mas José que gritou do outro Et lado. Branham avait écouté la voix de Joseph. Mas o Branham ouviu a voz de Il a demandé à José. Billy, c'est qui dit que c'est Joseph qui crie. Ele perguntou a Billy e disse, não, José que Il dit à grita. Joseph, tout va bien. E disse, fala ao José, tudo Et vai après, bem. il a commencé à l'expliquer, non, mais elle est morte, ainsi de suite. E depois começou a explicar, não, a Amanda morreu assim Et seguida. puis là, jusqu'à vers le 25 décembre, Branham était parti. E depois, aí justo 25 de dezembro, Branham tinha Donc, la vision partido. de la constellation des anges, Agora, a visão da constelação dos la deuxième anjos. partie, c'était le départ de William Branham. A segunda parte era a partida do William Les Branham. anges étaient venus le prendre pour son départ. Os anjos vieram o tomar para sua C'est partida. vraiment ça le véritable retrait de William Branham. Este mesmo é o verdadeiro retiro do ministério de C'est William Branham. exactement ce qu'il avait vu en 56. Lui, il n'était pas là, il était au-dessus. Exatamente o que ele fez em 56, ele não estava aí, mas estava Et em l'ange cima. s'entretenait avec lui. E o anjo tratava com Il ele. y avait des foules de gens qui venaient écouter les messages diffusés par les Éphésiens 4:11. E havia multidão que ouvia a mensagem difusadamente pelo 4:11. Des gens qui ont pris la relève après le retrait d'Élie, le prophète. As pessoas que tomaram relevo depois da retirada do Elias, o Des gens profeta. qui étaient avec Jésus dans la barque alors que lui il dormait, mais lui maintenant il dispensait la As parole. pessoas estavam com Jesus no barco enquanto que ele dormia, mas eles falavam da palavra. Só que sont incapaces de virar costa comme ça, non. O problema é que eles são incapazes de dar as costas, De opérer comme lui, Branham, non. de operar como ele, Branham, não. Moïse était retiré, c'était Josué qui était là. Moisés, quando se retirou, José que estava aí. Mais Josué, qu'est-ce qui se passe? Non, moi je suis Josué. Mas Josué, o que é que se passa? Não, eu sou Josué. Mais Josué, non, moi je suis Josué. Josué, mas não, eu sou Mais on a les Josué. mêmes difficultés, mais moi je suis pas Moïse. Tu n'as pas de bâton, non, 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 non. Mas temos a mesma dificuldade, não. Não Mais tem Josué, vara, on não, ne voit Josué. pas la colonne de feu, Josué. Mas Josué, já não estamos a ver coluna de fogo, Josué. Frère Branham dit, Irmã Bana me je disse, dois me retirer. eu tenho que me Il n'y aura retirar. plus une ascension, mais un déclin. Mas não na subida, mas numa descaída. Ça s'est accompli avec son départ ici. E isto se cumpriu com a sua partida. Il reste un troisième accomplissement ici, Maï. Falta terceiro cumprimento aqui. Que ces anges ici E estes anjos devaient réaliser. que podiam se realizar. Provoquer un tremblement de terre à l'échelle internationale. Provocar terremoto e mexer o mundo C'est ce inteiro. que Branham avait vu. É o que Branham viu. À partir de l'ouest des États-Unis d'Amérique, A partir do oeste dos Estados Unidos da la América. terre entière sera secouée. A toda a terra será sacudida. Entre les deux, il y a un temps de retrait. Entre os dois há tempo de retiro. Un temps de retrait, de préparation. Tempo de retiro, de preparação. Où on voit des Éphésiens 4:11. Onde se vê os Efésios 4:11. C'est vrai. É verdade. Mais où est la puissance là qui était dans le ministère de William Branham? Mas onde está este poder que estava no ministério de Où William sont Branham? ces miracles là? Onde está esse milagre? Frère Branham dit, Irmã Bana me diz, Dieu a placé les Éphésiens 4 Deus colocou os Efésios 4 pour faire introduire cette puissance là dans l'épouse sous forme de paroles. para fazer introduzir esse poder na esposa sobre forma da palavra.
Il dit la gloire du premier poule, Ele disse que a glória da primeira la puxada, gloire du deuxième poule. a glória da segunda Cette puxada, colonne de feu qui m'a toujours accompagné essa coluna de fogo que sempre me acompanhou, accompagne le message que vous écoutez ici. acompanha a mensagem que estão a ouvir aqui, En écoutant ce message ici, escutando essa en mensagem, obéissant à ce message ici, obedecendo esta mensagem, vous avalez les livres de la rédemption. você está a avaliar o livro da La redenção. puissance de Dieu pénètre dans votre chambre. O poder de Deus penetra no vosso La quarto. puissance de Dieu est stockée dans votre chambre. O poder de Deus se armazena no seu Dans le quarto. message, l'unité de Dieu, Frère Branham dit, Na mensagem, a unidade de Deus, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu est en sommeil dans l'épouse. o poder de Deus, o som de Deus está aí dormindo na esposa. Le temps de la préparation. O tempo da preparação. Les gens ne peuvent pas comprendre ce moment ici. As pessoas não podem entender esse momento. Qu'est-ce qui se passe? O que é que se passa? Où sont ces miracles-là? Onde está esse milagre? On ne voit pas la colonne de feu. Já não se vê a coluna de fogo. Je crois que la colonne de feu est là. Eu creio que a coluna de fogo está aí. Comme Josué l'avait compris. Como Josué tinha entendido. Apportez-moi l'arche. Traga a minha arca. Mettez l'arche. Ah, Mete a arca aí. mettez l'arche devant. Mete a arca. Moïse était juste une enveloppe. O Moisés é somente um Mais le envelope. but du ministère de Moïse, c'était de livrer ces 10 commandements ici. Mas o objetivo do ministério de Moisés Alors era le Dieu de livrar Moïse os est dans 10 ces 10 commandements. Agora o Deus de Moisés está nesse 10 Devant les mandamentos. difficultés, ne cherchez pas à tourner les dos comme Branham, non. Diante da dificuldade, não procura dar as costas como Ne Branham, não. discernez pas comme Branham, non. Non, Obéissez comme au message. Obedecendo a mensagem. Et Dieu descendra pour confirmer votre foi. E Deus vai descer para confirmar a sua fé. Ah, si tu as un problème, Se você tem um problema, entre dans ta chambre. entra no seu quarto. Pas seulement une chambre ordinaire comme ça. Não somente quarto normal. Assim, não. Vous êtes un édifice. Vocês são edifícios. Vous avez 3 parties. Vocês têm 3 partes. Le salon, A la sala, cuisine a et cozinha la chambre à coucher. e o quarto. La chambre à coucher, c'est le cœur de l'homme. O quarto é o coração do homem. C'est dans ce cœur de l'homme là où est stocké le vertu de É Dieu. no coração de homem que está armazenado On ne todo voit o plus virtude de de Deus. miracles. Já não se vê On milagre. ne voit plus de discernement. Já não se Oui, vê discernimento, sim. ça a changé de forme. Isto mudou de forma. Dieu a placé les Éphésiens 4 Deus colocou os Efésios 4 pour remplir cette chambre-là de la puissance de Dieu para encher este quarto do poder de Deus sous forme de la parole. sob forma da palavra. C'est Jésus qui pénètre le cœur de l'épouse maintenant. É o Jesus que está a penetrar o coração da C'est comme esposa. s'il n'a pas de force. É como que não há força. C'est comme s'il n'agit pas. É como se ele não está Mais il est agindo. dans un profond sommeil. Mas ele está num profundo sono. Là, nous venons de lire dans Apocalypse chapitre 3, 10. Onde acabamos de ler no Apocalipse capítulo Comme 3, s'il a 10. gardé ma parole de la promesse. Como se ele orientou a minha palavra da Nous sommes promessa. dans l'océan de la vie. Nós estamos no oceano da vida. Quelque chose se prépare devant nous. Alguma coisa se prepara Il diante y a de le nós. Conseil mondial des églises. Há Conselho Mundial das Les Igrejas. gens vont se réunir. As pessoas vão se Et reunir. tous ces gens, tous ces gouvernements mondiaux seront contre nous, tout E ça. todas essas pessoas, governantes mundiais, serão Nous contra nós. serons persécutés. Nós seremos Nous serons perseguidos. pourchassés. Nós seremos Ce pulsados. sera des moments très difficiles. Será um momento muito difícil. Beaucoup de personnes sérieuses seront séduites. Muitas pessoas sérias serão seduzidas. Beaucoup d'hommes de Dieu vont entrer dans ce mouvement-là. Muitos homens de Deus vão entrar nesse movimento. Puisque ça sera difficile de vivre sans l'adhésion dans ce mouvement-là. Porque será difícil viver sem a decisão Alors desse Jésus movimento. est en train de se préparer à l'intérieur de notre chambre. Agora Jesus está se preparando no interior do nosso quarto. Oh, laissez-moi abréger puisque le temps est très avancé. Deixa eu pregar porque o tempo está um bocado avançado. Quelque chose d'autre encore. Alguma outra coisa mais? Ce corps ici, c'est la mort. Este corpo é a morte. Il y a eu beaucoup d'hommes de Dieu qui avaient prêché. Havia muitos homens de Deus que Ils pregaram étaient vaincus dans leur corps par la mort. e foram vencidos seu corpo pela morte. Alors il y a une dernière bataille qui s'arrange là. Agora há uma grande batalha Entre la vie et la mort. entre a vida e a morte. Vous êtes sauvés, c'est très bien. Você é salvo muito bem. Après la justification, Depois da c'est justificação, ça la cuisine. esta é a cozinha. Vous entrez dans le salon, c'est ça la sanctification. Você entra na sala, esta é a santificação. Après le baptême du Saint-Esprit, c'est ça la chambre là. Depois do batismo do Espírito Santo, este é o quarto. La chambre de Matthieu 6:6. O quarto do Mateus 6,6. Vous êtes né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit. Você nasceu de novo, batizado do Espírito Ce Santo. baptême du Saint-Esprit là, Esse batismo do Espírito Santo c'est une faible puissance. é uma fraca Pour t'aider poder. juste à écouter régulièrement la parole de Dieu et la mettre en pratique. Somente para te ajudar a ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. Alors Dieu, au travers des Éphésiens 4:11, Agora Deus, através de Efésios il 4:11, doit stocker la puissance de Dieu dans ce corps-là. Ele tem que armazenar o poder de Deus nesse Sous corpo. forme de mystère, sous forme de la parole de Dieu. Sob forma de mistério e da palavra de Sous Deus. forme de mystère, sous forme de la parole de Sob Dieu. forma de mistério e da palavra de Pour Deus. permettre à ce baptême du Saint-Esprit de grandir Para permitir esse batismo do Espírito Santo crescer. jusqu'à baptiser chaque atome de ce corps ici. Até batizar cada átomo
átomo deste corpo. C'est ça la dernière bataille. É esta a última batalha. Jésus dans ton cœur, il se prépare là. Jesus lá no teu coração, ele se prepara. Il prend des dispositions. Ele toma disposição. Le vertu pénètre l'épouse maintenant. A virtude penetra a esposa agora. Dans le message, mon nouveau ministère, Na mensagem do novo ministério, où parle à cette montagne aussi. ele fala 7 On montanhas. m'a parlé de la création des écureuils. Mamãe falou da criação dos Il a esquilos. parlé de la guérison de sa femme. Ele falou da cura da sua mulher. Les effets du troisième pôle. Os efeitos da terceira Il puxada. dit quand vous commencerez à être persécuté là, Ele disse quando você vai começar a ser que tout perseguido, deviendra difficile. tudo vai se tornar Et difícil. vous verrez la puissance qui dorme à l'intérieur de vous là. E você vai ver o poder que se dorme no interior Cette de ti. puissance va se réveiller. Esse poder vai se La despertar. première des choses, A primeira vous verrez coisa, la transformation de vos corps. você vai notar a transformação do seu Là, corpo. vous serez dans des lieux de cachette là. Você vai estar nesse lugar escondido. Vous deviendrez jeune. Você vai se tornar jovem. C'est-à-dire que le monde entier vont sentir cela. Quer dizer que o mundo inteiro vão sentir Pourtant, aquilo. ça y est, enlèvement et citation te. Ninguém te mete arrebatamento não na Enlèvement citação. et explication te. Arrebatamento não é explicação, Enlèvement não. et lokito. O Mokili rapto, koningana. o rapto é mexido, o On m'a mundo dit vai quand Jésus mexer. était mort, Mamãe me disse quando Jesus il était morreu, la parole. ele era a palavra. Vendredi là, E lá na ou sexta-feira, jeudi là, Oh, na la nuit il n'y quinta-feira. avait rien. C'était la parole qui na noite dormait. não havia nada, era a palavra que 1h du dormia. matin, 2h, 3h. 1, 2, 3 C'était la horas, parole qui dormait. era a palavra que dormia. À 5h du matin, Nas 5 horas da il y avait manhã, beaucoup d'étoiles, ça disparaissait. havia muitas estrelas que desapareciam. Et tu as seulement une seule étoile. Ficou somente uma estrela. Cette étoile a commencé à se déplacer maintenant. Aquela estrela começou À a se se deslocar. déplacer maintenant. Começou a se À deslocar. se déplacer. Começou a se Il dit les deslocar. soldats là païens. Ele disse aquele E voyait soldado cette pagão étoile, ça, c'est une étoile andava vendo a mystérieuse. estrela. Isso é muito Et misterioso. qu'est-ce qui se passe? Mas o que é que se passa? Ils ont redoublé la garde. Eles depois foram na Vous savez, guarda. cet imposteur avait dit, Você sabe o que é aquele Jalibanga profeta Mounien, disse? ainsi de suite. Põe grande pedra assim seguida. Ils étaient en garde. Eles estavam aí na On guarda. dit que là, l'étoile s'est déplacée. Mamãe me disse que a Se estrela se déplacé. deslocava. Se Se deslocava. déplacé. Se deslocava. Après, combien d'étoiles à Mounien? E depois tornou uma Et grande si quand on estrela. va là-qui, Onde eles estavam, on dit un masse de feu. ele vira uma masta de fogo. Aquilo Et qui rebentou qu'est-ce que fogo. on va là-qui? E tem só onde eles estavam. Les soldats par terre. E os soldados C'est todos ce caíram. tremblement de Elongo là qui libanga wana. É esse terremoto que tirou aquela pedra. Yeah! Ele A telemi maintenant. ficou aí de pé. À côté na kati. Entrou lá dentro À la tizoto wana. e vestiu aquele corpo. Frère Branham me dit, Mamãe me disse, le musulman, os les muçulmanos, pentecôtistes, os pentecostais, même beaucoup de païens, mesmo muitos ils pagãos, vont sentir ce tremblement de terre. vão sentir esse Et terremoto. Kobi Mawapi, Onde é que vai dans sair? ton cœur No là. teu coração. Cette explosion sera provoquée à partir de ton cœur. Essa explosão será provocada a partir do teu Voilà coração. pourquoi Frère Branham dit, Esse porque mamãe me les morts disse, là dépendent de nous. esse mundo aí depende de nós. Là ils sont, ils nous regardent. É onde estão, Est-ce depende que do olho. stockage s'il n'a noté? Será que não há armazenamento ainda Est-ce não que acabou? pompage à ma vertu s'il n'a noté? Será que o enchimento de virtude ainda não acabou? Vous comprenez? Estão a entender? Branham dit, tout par rapport à l'enlèvement est entre nos mains. Mamãe me disse, tudo em relação ao rápido está entre Nous nossas sommes pas mãos. non, non, non. Deus não vai acrescentar uma coisa, Dieu não. a placé les Ephésiens 4 maintenant Deus colocou os Efésios 4 agora pour introduire des vertus sous forme de paroles. para introduzir virtude sob forma da Il palavra. dit Jésus-Christ de Nazareth Ele disse, Jesus Cristo de Nazaré est en profond sommeil dans l'épouse. está no profundo sono na esposa. Ah, un homme baptisé du Saint-Esprit, vous le négligez. O homem batizado do Espírito Santo, você está a negligenciar. Quantité de vertus en sommeil là, Quantidade de virtude dormindo dans la chambre. lá no quarto. Branham n'est pas là. Branham não está aí. Je te laisse. Eu te deixo. Je descends sur la terre. Eu desço na terra. Honorer la foi des gens qui respectent ces messages. Honrar a fé das pessoas que respeitam essa Des gens mensagem. qui vivent ces messages. As pessoas que vivem essa Qui les mensagem. mettent en pratique. Que colocam em Je prática. vais traiter avec eux. Toi, reste dans les dimensions ici. Eu vou tratar com ele. Você fica aí Tu as nessa déjà dimensão. prêché, c'est fini. Você já pregou, acabou. Il pouvait regarder. Ele podia Je olhar. vois une foule de gens. Vejo multidão. L'ange il explique, je te laisse. O anjo ele explica. Je Eu te descends deixo. dans la chambre là. Eu te deixo lá naquele quarto. Ah. Entre les deux ici, Entre os dois, le temps de retrait, de déclin, tout ça. o tempo de retiro. Vous voyez des personnes comme ça ordinaires. Você está vendo pessoas assim ordinárias. Depuis que j'ai cru au message, il n'y a pas de changement dans ma vie. Desde que eu criei na mensagem, não há mudança na minha C'est vida. comme si Dieu ne m'écoute pas. É como se talvez Deus não me C'est escuta. comme si, c'est comme si. É como se Non, talvez. quand como tu se crois talvez. ces messages, Dieu s'occupe d'abord de la chambre. Não, primeiro quando você crê nessa mensagem, Deus se ocupa Il primeiro est en do train quarto. d'équiper cette chambre-là. Ele primeiro tem que equipar este quarto. Aujourd'hui, on parle de Los Angeles. Hoje se fala de Los Angeles. Les États-Unis ont investi des milliards de dollars là-bas. Estados Unidos investiu milhões e Maintenant,
todos nani olham lá. akokweyisa ville wana? Mas é quem vai deixar cair essa C'est cidade. le cœur des chrétiens nés de nouveau. É o coração de um cristão nascido Vraiment, de novo. bimoto wana ekobima na mitema ba chrétien. Não pense que esse fogo vai sair no coração Vous dos serez cristãos. là, assis, peut-être debout. Você estará aí talvez de pé. Démunis de tout, il n'y a rien. E aí fora tudo não há Nous nada. serons pressés. Nós seremos preparados. Rito kogange pa nzambe. Vamos gritar a Deus. Agis ou nous mourons, Seigneur. Haja, então vamos morrer, Senhor. On a pris nos maisons. Tomar nossas On a pris casas. nos églises. Tomar nossas On a pris igrejas. nos véhicules. Tomar nossos On n'a carros. plus rien à manger maintenant. Tomara até não temos nada Nous para comer sommes au agora. bord de la mort. Estamos diante da morte. Ça l'explose. Vous allez sentir cette explosion-là. É que vai fazer explosão. Ele disse, você vai sentir essa À explosão. partir de votre cœur. A partir do seu coração. Nguya wana. Aquele poder, Appelez qu'on supporter un côté. essa terra não vai suportar. Et qu'on va la secouer. Será sacudida. Des villes à Los Angeles, ce que c'est E maintenant. a cidade de Los Angeles vai cair. En attendant cela, Esperando aquilo. toi qui écoutes cette parole, Você que escuta essas palavras. toi qui les mets en pratique, Você que coloca em prática. alors que nous ne sommes pas encore là, Enquanto que ainda não estamos toi aí. qui honore la parole de Dieu, Você que honra a palavra de Deus. virus à corona ezaliwana, Aí vírus de corona. sida, cancer A ezawana, sida, câncer aí. crise ezawana. A crise aí. Mais vous qui vivez ces messages, Mas você que vive esta mensagem. Daniel avait dit ceci, Daniel tinha dito. excusez-moi, Charles Prass avait dit ceci, Charles Price tinha dito. au jour de la révélation de ces mystères que vous No écoutez, dia da revelação desse mistério que vocês estão des ouvindo. gens qui seront sérieux avec ces révélations, As pessoas que vão estar sérios com essa des revelação. jeunes filles qui les mettront en pratique, As moças que vão colocar em qui prática. obéiront à ces Que vão révélations-là. obedecer nesta Je revelação. te quitte dans la dimension Branham. Eu te deixo na dimensão Je branca. vais visiter le cœur de ces Eu gens-là tenho que visitar o coração dessas qui pessoas. honorent ton message, Que honra a tua qui les mensagem. mettent en pratique. Que eu coloque em Quand prática. le médecin dira, je ne sais plus quoi faire, Quando o médico vai dizer, já não tenho nada a vous êtes des fazer. croyants, priez votre Dieu. Você crente, ora a teu Deus. Nous avons état, degré sérieux par rapport à ces Deus talvez messages. está da medida. Comment vous da considérez nesta ces mensagem. messages ici? Como é que você considera essa Je mensagem? suis coincé, Seigneur. Eu estou tocado, Senhor. Il faut payer les frais de scolarité des É enfants. preciso pagar a mensalidade escolar Il dos faut faire filhos. ceci, cela, Seigneur. É preciso fazer isso e Il aquilo, n'y a Senhor. plus d'espoir. Já não há Le monde esperança. entier est en train de pleurer. O mundo inteiro está a chorar. Mais la veuve de Sarepta ne pleurait pas. Non, non, Mas non, a non. viúva de Sarepta não chorou, Elle avait não. reçu Élie le prophète. Ela recebeu Elias, o Pas profeta. seulement des bocas, mais elle respectait ce qu'Élie faisait. Não somente a boca, mas respeitava o que Nous Elias ne sommes pas fazia. les gens de la police Nós não somos pessoas da pour polícia, se não. surveiller. Para ficar água. L'ange là est sur la terre, faut pas nous dire. O anjo está aí na terra, irmão Branham Il y a disse. l'andaka liloba oyo. Ele segue essas palavras. Partout ils ont prêché. Todo sítio que ele é Nous pregado. tenions sois sérieux avec cette parole. Toda pessoa que é sério com esta Qui palavra. honore cette parole. Que honra esta Qui palavra. vit cette Que parole. vive esta palavra. Tu agirais. Deus jurou Il ne t'abandonnera que jamais. nunca vai abandonar. Devant les vagues de difficultés. Diante da onda de Devant dificuldade. les vagues de maladies. Diante da onda de Quand doença. tu prieras, Quando você vai il va orar, envoyer une lumière ele vai enviar uma dans la luz chambre là. lá no quarto. Wake up, moi dans un danger. Wake up, a criança está em Il perigo. descendra pour te sauver. Ele vai descer para te Il salvar. descendra pour faire quelque chose. Ele vai descer para fazer alguma Dans coisa. ces messages. Nesta Au mensagem, Bassi va botter à terre. ou a mulher não nasce. Après 10 ans, Baboti va tripler. Depois de 10 anos, ele Branham já n'est nasceu plus là. triplo. Branham já não Et está tu as aí. crié la parole de Dieu. Mas você creu na palavra Aux de Deus. Oliaman, aux Oliaman. Você está comendo maná, Les está gens se comendo maná. moquaient de toi, se moquaient de toi. Dieu te regarde. A pessoa se zomba de ti, zomba de ti. Mais tu es Deus te resté olha. fidèle à ces messages. Mas você ficou fiel C'est nesta dans ces mensagem. messages ici. É nesta mensagem Où de ces aqui. mille et très bas comme un millionnaire dans ces messages. Onde outra pessoa se tornara milionário Tu nesta as crié à ces mensagem. messages. Je vous dis ce qui est vrai. Você crê nessa mensagem, te Tu as digo que crié é à ces verdade. messages. Você crê nesta Les mensagem. gens se moquent de toi. A pessoa se zomba de ti. Même les sœurs dans l'église ne veulent pas t'accepter dans la fréquentation. Mesmo as irmãs na igreja não querem te aceitar na Papa ça au frequentação. combo, mais tu es intact avec ce que Dieu a dit à son Já te prophète. deram nome, você está intacto o que diz o profeta. L'objet Dieu fait de toi des millionnaires. Amanhã Deus faz de ti milionário. Comme il ose à la terre, ainsi de Depois suite. fica, você seja En montado, réalité, montado la essa millionnaire, seguida. la sua padrine, je ne sais pas comment vous appelez Em ça. realidade estão a dizer que aqueles milhões sejam meu padrinho. Pas une démonstration en public, Não uma demonstração em mais público, aux chercheurs mas qui procurador en seront dignes, que será qui digno, vont se préoccuper, que vai se na preocupar obra na matéria, qui vont honorer cela. naquilo que Branham pregou, que vai honrar Un aquilo. par-ci par-là. Aí, ali Nous ne acolá. sommes qu'au début, Nós estamos no mais princípio, vous allez écouter des témoignages. mas você vai ouvir C'est dans testemunhos. ces messages. É nesta mensagem, Ta beauté n'a pas de sa vie. Maintenant, c'est fini. onde a pessoa nasceu na cena da sua C'est mãe disse fini. acabou, agora acabou.
La mouka, c'est fini maintenant. Acorda, acabou agora, não quero operações. Intact. E a pessoa nasce Il y intacta. avait des frères dans Lubumbashi. Havia irmão lá Il y no avait une Bumbashi. urgence, il devait se rendre à Kinshasa. Havia uma urgência, ele tinha que ir a Il n'avait pas Kinshasa. d'argent. Não tinha dinheiro. Ils ont parlé à Dieu. Eles falaram a Ils Deus. sont enfermés quelque part. Eles se fecharam num sítio. Après Pierre Babimi Kouta, c'est CIZ à l'époque. E depois da oração saíram no sítio. Dans ces messages ici, Nesta mensagem aqui, peu importe les conditions difficiles du moment ou du pays, pouco importa a condição difícil do momento do si vous país. honorez ce que Frère Branham a E dit, você honrar o que irmã Bana me disse. conformément à ce que Daniel avait dit là, Conforme o que Daniel tinha dito. lorsque les tonnerres seront prêchés, Quando os trovões serão les pregadas, gens qui obéiront à ces tonnerres, as pessoas que vão obedecer esses trovões, des filles sérieuses, as moças que ce soit sinceras, au marché, que seja no que ce mercado, soit dans les quartiers, que seja no bairro, qui vivent cette parole ici, que vive esta palavra il aqui, y aura des gens qui vont se moquer de toi. haverá pessoas que vão zombar de Ne ti. t'en fais passer la manne. Não se preocupe, uma C'est não. juste pour t'humilier, te pousser à chercher Dieu. É justo para te empurrar, procurar Je crois que Deus. tu as la parole, mais il n'y a pas d'onction, pas de chaleur. Eu creio que você tem a palavra, nada de Dieu unção, permet nada à de ces calor. prières-là de te pousser à prier Deus permite esse pour avoir de la perturbador chaleur du orar, Saint-Esprit. para ter o calor do Mais Espírito dans Santo. ces messages, Mas nesta ces mensagem, messages ici, esta mensagem pas de aqui, William Branham, não de William Branham, c'est un pasteur de l'âge. é pastor da À era. la fin de son ministère, No fim do seu il a ministério, intercédé, prié pour les gens qui ont cru en ce ele message. intercedeu, orou para pessoas que creram na sua mensagem. Il a réclamé ces gens-là. Ele reclamou essas pessoas. Dieu lui a dit, en rapport avec le salut, Deus lhe disse em relação com a William salvação. Branham, Toda vez você, Branham, tous ceux qui t'ont aimé, todo que te ama, quer dizer que aqueles que obedecem às coisas que você fala, pas aventurier. não aventureiros, não. Notre sœur aimait les prophètes. Non, non, non. Nossa irmã amou profeta, não. Tous ceux qui t'ont aimé, Todo aquele que te ama, qui mettent en pratique ce que toi tu as dit là, que coloca em prática o que você diz, je te les donne. eu te dou. Ça, c'est la vie éternelle. Isso não é Mais je vida suis eterna. ici sur la terre à côté du coronavirus, Mas estou aqui na terra ao lado do à coronavírus, côté des sida, des cancers. Branham n'est plus ao là. lado de SIDA, câncer, Branham já não L'ange está l'a aí. appelé, regarde. O anjo lhe chamou, Tous olha. ces gens qui écoutent les Éphésiens 4:11, Todas essas pessoas que escutam Efésios 4:11, individuellement, individualmente, pendant des moments de difficulté, durante momentos de des dificuldade, maladies incurables, de doenças incuráveis, cancer de foie, aí nada de fé. entre dans ta chambre. Entra no teu quarto, Il y a le vertu de Dieu stocké là-bas. a virtude de Deus armazenado. Ok, tu te lèves pour nous prier. Vamos levantar para orar. Nous prions, oui. Orar Nous te disons merci pour ta grâce envers nos pères. pela tua graça para nós, Pai. Nous te disons merci pour l'alliance inconditionnelle. Dizemos pela aliança incondicional. Merci pour ta parole, Père Céleste. Obrigado pela tua palavra, Pai. C'est vrai, le ciel et la terre passeront. É verdade, o céu e a terra passarão, Ta parole ne passera mas jamais. a tua palavra nunca vai passar. Nous venons d'écouter ces vérités directes, oh Dieu. Nós acabamos de ouvir esta verdade direto, Deus. Les expériences de ce que tu as fait par-ci, par-là, Seigneur. A experiência desta ali a colar. William Branham n'est plus au milieu de nous. O William Branham já não está no nosso meio. Il ne restera jamais avant la première résurrection. Ele não vai restar antes da primeira ressurreição. Mais il y a quelqu'un dans la salle. Há alguém na sala, Il y a quelqu'un dans la chambre. há alguém no quarto, Il y a quelqu'un dans le message. alguém na Nous mensagem. pouvons seulement avoir l'expérience avec lui Nós podemos ter experiência com si ele nous obéissons à ce message. se nós obedecermos esta mensagem. Nous ne sommes pas découragés, Seigneur. Não estamos desencorajados, Car nous Pai, croyons que nous sommes ton peuple, Seigneur. porque nós queremos que somos teu povo Et que tu ne peux pas nous contourner aussi aujourd'hui, e que tu Seigneur. não podes nos desviar hoje. Dans ta grâce, dans ta miséricorde, Na tua graça, na tua il va misericórdia, nous amener à la perfection. tu vai nos levar à Il va nous perfeição. amener à témoigner par-ci, Tu par-là. vai nos levar a testemunhar ali a colar. Expériencer ce que tu avais dit à ton prophète. Experienciar o que tu disseste ao teu Ce n'était profeta. pas un homme. Não era homem, Ce n'était pas, oh Dieu, un prédicateur. não era pregador. Mais l'ange avait dit à William Branham, Mas anjo tinha dito ao William Branham le Saint-Esprit, l'ange, que o Espírito Santo, o anjo, accompagnera ces messages vai acompanhar esta mensagem. partout où il sera prêché. Todo sítio que ela será Le frère pregada. Branham avait dit ceci, Irmã Branham tinha dito ainda même mais. après mon départ, Mesmo depois da minha partida, cet ange n'abandonnera jamais l'église. esse anjo nunca vai abandonar a igreja. Jésus de Nazareth, Jesus de il y a Nazaré, des mamans dans la salle ici. a mamãe aqui na sala. Après avoir écouté le message de Branham, Depois de ouvir a mensagem do Branham, ils ont besoin de la conception, Seigneur. precisam da concepção, Il y a Senhor. des papas dans cette salle ici. Há papai aqui nesta sala, Ils ont besoin de la guérison. precisam da cura, Ils ont besoin de la bonne santé. precisam da boa Il y a des saúde. jeunes filles, des jeunes garçons ici. Há moços e moças Ils ont aqui, besoin d'argent pour le mariage. precisam de dinheiro para Ils ont besoin casamento, d'argent pour de bic
qui sont corrects. precisam de dinheiro para o Oh objetivo que Dieu, é je correto. te rappelle Oh Deus, eu te lembro que tu m'avais dit cet après-midi là, Seigneur. o que tu me disseste naquela Non tarde. pas que je sois spécial, Seigneur, Não porque eu seja especial, mais c'est vraiment subordonné mas é mesmo à ce que subordinado tu avais dit à ton prophète. daquilo que tu disseste ao teu J'ai profeta. fait, Seigneur, ce que nous devons faire. Eu fiz, Senhor, o que nós Ce que podemos tu avais fazer. dit à ton prophète. O que tu disseste ao teu profeta. Maintenant, 200. Agora desça. S'il y a 2 ou 3 personnes, Agora se há 2 ou s'il y a 3 5 ou pessoas, 10 personnes onde há 5 ou 10 qui pessoas honorent ce message dans leur que honram vie, esta mensagem na sua qui vida, vivent ce message, que vivem esta qui mensagem, honorent l'alliance que honra a que toi aliança tu avais fait avec ton prophète. que tu fizeste com o teu Au profeta. nom de Jésus-Christ de Nazareth, Em nome de Jesus que Cristo de ce soit la Nazaré, guérison, que seja que cura, ce soit les enfants, que seja que ce filhos, soit l'argent, que seja que ce dinheiro, soit la bonne santé, que seja boa qu'ils saúde, reçoivent au nom de que Jésus-Christ. receba em nome de Jesus Cristo. Ceci doit arriver, Père. Isto deve acontecer, C'est Pai. arrivé. Isto tem que Et acontecer. je te remercie, Père. E eu te agradeço, Ce n'est Pai. pas un homme, Seigneur. Não é um homem, C'est la Senhor, foi de Jésus-Christ é a fé de qui Jesus s'est Cristo manifestée que aujourd'hui se manifestou dans son hoje prophète. no seu Il profeta, a cru en notre place. que creu no Et nosso ceci doit lugar. arriver, E Seigneur. isto tem que Je acontecer. te remercie, Père. E eu te agradeço, Merci, Pai. Père Céleste. Obrigado, Pai Il y a d'autres Celestial. besoins financiers ici, Há Seigneur. outra necessidade financeira aqui, Il y a d'autres Senhor. besoins d'autres natures, Seigneur. Há outra necessidade de outra natureza. Tu avais dit, Tu tinhas dito, entre dans la chambre à coucher. entra no quarto. Nous avons compris la profondeur de la chambre à coucher, Nós Seigneur. entendemos a profundidade Nous avons do compris quarto. la nature de ce que nous écoutons, Seigneur. Nós entendemos a natureza daquilo que estamos a escutar, Des Senhor. vérités qui étaient cachées en Jésus-Christ. As verdades foram escondidas em Jesus Des Cristo. vérités qu'il avait données à Jean sous forme de symbole dans l'île de Patmos. A verdade que deu a João sobre símbolo na ilha de Patmos. Des vérités expliquées aujourd'hui par l'ange à ton prophète. A verdade explicada hoje ao anjo do Et profeta. l'ange, le surnaturel, accompagne ces E vérités. o anjo sobrenatural Il acompanha y a essa des verdade. cœurs dans cette salle qui honorent ces vérités-là, Há Seigneur. corações nessa sala que honram esta Qui verdade. vivent ces vérités, Que Seigneur. vivem esta verdade. Tout esprit de maladie, Todo espírito de les doença. menaces des AVC, Ameaças de AVC. hyperhypotension, comme Hiperhipotensão. croyant de la nuée de Como gloire. crente na nuvem Je da vous glória. chasse des corps des enfants de Dieu. Como expulso do corpo de Sortez au Deus. nom de Jésus-Christ. Saia em nome de Jesus Cristo. Vous n'avez plus le droit de résister maintenant. Você não tem direito de C'est resistir le temps agora. du rétablissement pour cette église. É o tempo agora de C'est le restabelecimento temps para de essa bénédiction pour igreja. les enfants de Dieu. É tempo de bênção para os C'est le filhos de temps de Deus. l'accomplissement É o tempo do de ce cumprimento que Dieu avait montré à son prophète. daquilo que Deus mostrou ao Que teu le profeta. peuple de Dieu soit libre Que o povo de Deus seja dans le nom livre. de Em Jésus-Christ. nome de Jesus Cristo. Et la joie du salut, Que Seigneur, a alegria da salvação, puisse Senhor, regagner le cœur des enfants de Dieu. possa tomar lugar no coração dos Dans filhos le de nom de Deus. Em Jésus-Christ. nome de Jesus Peu Cristo. importe les crises, Pouco importa a le crise, manque d'argent, falta de nous dinheiro. ne sommes pas un peuple comme les autres, Seigneur. Nós não somos um povo como outros, Nous Senhor. sommes un peuple à part, Seigneur. Nós somos um povo à Nous parte. sommes les descendants de Simon de Nós Cyrène. somos descendentes de Simão Nous de sommes les Cirene. corbeaux qui soutenaient Élie le Nós prophète. somos corvos que sustentavam o nosso Bénis ton profeta. peuple, Père. Abençoa seu povo, Senhor. Chacun reçoit le désir de son cœur. Que cada um receba o desejo do seu coração. Ce que tu as fait par-ci, par-là. O que tu fizeste Tu aí avais fait acolá. hier. O que tu Ce que fizeste tu nous avais ontem. promis, Seigneur. O que tu nos prometeste, Senhor. Laisse que ton peuple puisse l'expériencer, Père. Deixa que o teu povo possa À experienciar cause du sang de Jésus-Christ. através do sangue de Jesus Cristo. C'est son puissant. E tornou 7 vezes Merci, poderoso. Père Céleste. Obrigado, Pai Merci, Celestial. oh Dieu. Obrigado, ó C'est Deus. ta promesse, c'est ta parole, Seigneur. É a tua promessa, a tua palavra, Et Senhor. ceci doit arriver, merci. E que isto tem que Nous acontecer. sommes à la fin, Obrigado. Père. Bénis Estamos la no fim, semaine. Pai. Abençoa a semana. Bénis encore le musicien, Père. Abençoa ainda mais os músicos. Bénis le huissier, les administrateurs, Père. Abençoe o porteiro dos Bénis chaque administradores. fils et fille de Dieu. Bénis les Abençoa cada filho, codimes. filha de Deus. Abençoa a escola dominical. Aide nos papas. Abençoa Que nous nossos serons papais. délivrés des rancunes. Que sejam libertados do jalousie, rancor, da hipocrisia. inveja, hipocrisia. Mais que la paix, la joie véritable Mas que a fé, a fé verdadeira puisse occuper le cœur de ton peuple. possa ocupar o coração do Nous seu voulons povo. vraiment avancer. Nós queremos mesmo Que avançar. cette distinction qui était promise dans la Bible, Que esta distinção que foi prometida na Bíblia, qu'elle soit patente, qu'elle soit palpable, Père Céleste. que seja palpável e tocável, C'est toi qui descends, qui ferme les bouches des mots, Père Céleste. que tu possas descer e fechar a boca dos zombadores. Dieu, merci, Père Céleste. Deus, obrigado por ser fiel. Te entregamos a tua santa hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Jeudi, vendredi, à partir de 14h30, il y aura une de prière. Quinta e sexta, a partir das 14h30, haverá reunião de oração Que aqui. Dieu vous bénisse. Que Deus nos abençoe.